Sejam muito bem-vindos, galera, a mais um H Podcast, um podcast de negócio dentro do mercado contábil que entrega para você conteúdos relevantes, temáticas que vão ajudar o seu negócio contábil a chegar num próximo nível e também convidados especiais que vão entregar para vocês aí insights incríveis. Hoje nós vamos falar muito sobre tecnologia. Eu trouxe dois convidados que são especialistas nessa área e nós vamos falar sobre serviço na nuvem, nós vamos falar sobre também segurança na internet e vamos falar sobre muitas coisas assim que vai ajudar você, não somente para o seu negócio contábil, mas também no que diz respeito a levar ali conhecimento para os seus clientes em relação a essas temáticas. Eu recebo hoje aqui o Thiago Alves, que é arquiteto de soluções da Microsoft pela Latine Group e é especialista, né, em soluções, Exato. segurança e tudo mais, né? Olá, boa tarde, tudo bom? Tudo bem? Já é. E eu recebo o Reina, que é diretor executivo da Latine Group, também um dos especialistas nessa área e que vai compartilhar aí muitos insights importantes para vocês, tá? Para quem não conhece, a Latine Group é um dos principais parceiros da Microsoft na América Latina, né? Cara, vamos lá. Primeiramente, obrigado aí Obrigado você. vocês terem vindo para cá. Uma honra para nós. E antes da gente começar a falar sobre esses temas, deixa eu só entender, né? O que seria o principal parceiro da Microsoft na América Latina? A Latini trabalha com a Microsoft já há uns 9 anos, e nos últimos 6 anos nós começamos com atividade de Cloud Service Provider, né? Então estamos trabalhando especialmente com soluções de cloud. E parceiros da Microsoft são cerca de 28 mil aqui no Brasil, né? São 45 mil na América Latina. E nós, assim, a Latini tem crescido muito. Hoje nós estamos entre o top 3 do Brasil. Nós ganhamos o ano passado e esse ano 2 vezes o Awards da Microsoft com soluções SMB. Então, para pequenas e médias empresas, né? Uhum. Então, é um título assim de muito prestígio, é título mundial, aqui no caso é regional, né, para América Latina, e nós somos bicampeões, né? Bom, e o Awards, o que ele significa do ponto de vista de análise para poder chegar uma empresa a ser ali premiada? São 50 parâmetros ou mais, né? Na verdade, eles vão te acompanhando durante todo o ano, muito perto, né, muito próximo, depois cada mês existe o fechamento dos dados, né? Nós somos parceiros gerenciados, então exige um acompanhamento muito próximo da Microsoft, né? Depois existe um questionário grande que a gente onde você coloca, você submete nos concursos, né, nas categorias que você vai participar e você prepara cases, né? Então, os cases são fundamentais. Nós temos vários cases publicados, inclusive pela própria Microsoft. Na página da Microsoft, nós publicamos o nosso e é publicado lá. E conta a taxa de crescimento. Enfim, é bastante complexo, né? É algo muito profissional e ele é feito no mundo todo, né? Então, por regiões. Então, tem o da Europa, tem o das Américas, né? Tem o da Ásia e tem o da América Latina. Show. Thiago, você me falou nos bastidores ali que você tem uma formação que foge da tecnologia, né? Exatamente, exatamente. Sou formado em ciências contábeis, trabalhei alguns anos na área, mas vi que legislação contábil não era para mim. Então quer dizer que você fugiu da área Fugi da contábil. área, Foi fugi por da uma área. mais fácil, né? Tecnologia. Não necessariamente, né? E olha como que são as coisas, né? Você fugiu da área contábil e agora nós estamos aqui com o público da Exato, área e contábil. atendo vários escritórios contábeis também, né? Com a Boa. parte de tecnologia. É com uma ótica diferente, né? Uhum. Na parte contábil, me formei em ciências contábeis para realmente ver essa parte de sistemas de contabilidade, né? E aí vi a questão de legislação, tudo isso, mas eu vi um outro lado também que os escritórios são muito deficientes, que é no básico de segurança da informação. Hoje, claro, isso lá atrás, né? Algum tempo atrás, mas já se modernizou muito, né? Os sistemas contábeis 100% em nuvem, então preferi para essa ótica de olhar um pouquinho de cima para poder atender todo mundo, né? Então, não importa se é um escritório, uma padaria
ou uma clínica, você precisa de segurança da informação, né? Existe um movimento, né, no mercado contábil que, não sei se vocês já conseguiram identificar isso ou não, que é o movimento do contador como hub de acesso às empresas, às pequenas empresas, sobretudo, né? O que que acontece, né, com relação ao trabalho do contador, né? O contador e as empresas contábeis, eles são grandes influenciadores dos seus clientes nas soluções que esses adotam. Então, por exemplo, quando o cliente tem um problema de tecnologia, dentre outros problemas, o que que o cliente faz? Ele busca ajuda ali com o seu contador, né? O Cara, tô com um contador, problema assim, assim, cara, tô com um problema, imagina uma invasão, né? Um problema de segurança, uma situação específica, tal. Ele vai procurar a ajuda do contador. E essa aproximação das empresas de software, principalmente sistemas SaaS, que tem hoje soluções, né, entregues no mercado de SMB, você consegue, através desse hub de negócio, você consegue ter um processo de influência muito significativo, né? Então, existe um olhar hoje já da Microsoft para esse tipo de mercado, que é o mercado contábil? A Microsoft, assim, ela atua muito forte cada vez mais no setor, no segmento, como você falou, SMB, né? Que são pequenas e médias empresas. Então, é interessante porque, assim, os focos sempre, o maior, estava nas empresas grandes, né? Que são as corporates, as enterprises, né? Mas já faz algum tempo já que a Microsoft no Brasil, inclusive nós temos participado de várias campanhas, nós estamos sendo usados como instrumentos da própria Microsoft Boa. para levar a tecnologia, né, disseminar a tecnologia para esse segmento, né? Inclusive, voltando à história do Awards, né, o nosso award é exatamente em SMB. Hum, Tem vários awards. Essa categoria, o SMB, então, boa. é onde nós estamos atuando, né? E a nossa especialidade é justamente essa. E, assim, entregar a solução para corporate ou enterprise é muito diferente de entregar para SMB, né? Então, nós temos clientes desde 2 licenças até 2.000 licenças. Mas a fatia que a gente entra muito bem no mercado são clientes com 80, 90 seats, que a gente chama, né? Que são funcionários, na Entendi. verdade, né? E o grande desafio nosso, seja com solução de tecnologia para posto de trabalho, seja de cybersecurity, que eu acho que nós vamos conversar um pouco, né, sobre cibersegurança, Com né? certeza. O caso da cibersegurança, já adiantando um pouquinho, é algo que sim, estamos fazendo essa migração. Então, estamos trazendo soluções que tem no mercado, que são soluções mais para corporate e enterprise, e o desafio é trazer para que seja acessível, né, para as empresas pequenas e médias, né? E é claro, no caso da contabilidade, dos escritórios, eles têm um papel fundamental de advisor, né, na parte de tecnologia. E para vocês é muito importante que o cliente de vocês seja organizado, esteja compliance, faça bem a parte de tratamento dos dados, para vocês depois, para vocês fazerem o trabalho de vocês, vai ficar muito mais fácil, porque a empresa já está organizada, né? Boa. Só Pode. complementando, hoje as soluções da Microsoft, você vai conseguir atender o SMB com a mesma tecnologia de um cliente enterprise, um cliente grande. Entendi. Então, é disruptivo, né, essa tecnologia. Você vai conseguir atender todo e qualquer com o mesmo tipo de tecnologia. Não é porque paga mais que Entendi. vai ter uma segurança maior, não. É para todos. Entendi. Bom, para a gente poder chegar nessa temática aí de segurança, acho que seria bom a gente voltar um pouco ao tempo e entender um pouco os períodos que nós passamos, né? Pré-pandemia, pandemia e pós-pandemia, né? E por estarem há 9 anos no mercado, né? Então, vocês pegaram claramente esse período, né? O grau de consciência hoje de uma solução cloud é diferente do que era antes da pandemia? Sim, totalmente. Né? Teve uma transformação. Totalmente. Entendi. Totalmente. O mesmo presidente da Microsoft, o CEO, né, o Satya Nadella, disse que muitos anos, né, houve um avanço de muitos anos em apenas 2 anos, né? A pré-pandemia, assim, nós conversávamos com as empresas, havia sim uma conscientização, mas é aquela conscientização de que, bom, algum dia eu vou fazer,
assim, é importante, mas vamos com calma, né? Principalmente a questão do trabalho remoto, né? Uhum. Então, o trabalho remoto, assim, eu lembro de 15 anos atrás de ir para os Estados Unidos e já existia lá. Então, tinha escritórios da Califórnia que tinham pessoas, né? E eu tinha participado de reuniões que você tem o diretor, o gerente, o supervisor e uma galera, cada um num estado e participando. Então, o gerente não está junto com a equipe. Isso aí eu via há 15 anos atrás nos Estados Unidos. Já existia isso, porque já existia infraestrutura, então era mais fácil lá. Aqui no Brasil, sim, existia, mas algumas empresas praticavam, as empresas que praticavam eram as empresas de fora. As Uhum. empresas brasileiras mesmo tinham uma reticência muito grande com isso, né? Bom, na altura que veio a pandemia, então isso foi, né, foi um desespero, né? Porque, de repente, foi feito o lockdown e a questão nem foi tanto o lockdown. Assim, a situação foi, nós não sabíamos quando voltaríamos. Uhum. Essa foi a situação. Porque aguentar 15 dias é uma coisa, mas teve países que ficaram 3 meses fechados, como a Inglaterra, por exemplo, né? Uhum. Então, no Brasil, nós não sabíamos quanto tempo ia demorar. Então, aí houve, né, depois de algum tempo, as empresas, uma semana, 2, 3, 4 semanas, as empresas começaram a correr em cima das soluções para colocar o negócio para funcionar. Então, muitas decisões foram tomadas, não só a nível de tecnologia, mas a nível de negócio, né? E agora, nós estamos na pós-pandemia, né? Então, durante a pandemia, algumas decisões, às vezes até, assim, talvez exageradas um pouco. Teve empresas que mudaram o contrato, né? Então, de trabalho do funcionário. Então, era 100% local presencial. Depois passou 100% remoto, a empresa achou que era o novo normal, tomou decisões. Apostou diante de um cenário que ainda estava em andamento. Provisório. Mas apostaram, tem gente que apostou muito, mudou o contrato, tudo. E fecharam sedes Isso, inteiras, né? entregaram, né, salas e Espaços. sedes e disseram que iam continuar daqui para frente sempre assim, né? Uhum. E os funcionários se adaptaram, mudaram de cidade, de casa, foram para a praia, foram para outros países, muitos venderam os carros, né? Então, ele se ajeitou de um jeito que era daqui para frente. Então, o que acontece é que nós estamos vivendo a história, né? Nós estamos participando da história. E a história agora, o pós-pandemia, está todo mundo fazendo as contas. Então, as empresas estão vendo que provavelmente 100% remoto não é a melhor solução. Uhum. Né? Então, existe uma discussão grande em cima disso. Né? O funcionário, 87% dos funcionários, né? Isso é baseado em pesquisa, né? Dizem que são produtivos, mas só 12% dos líderes, né? Dos chefes, acreditam plenamente que os seus funcionários são produtivos. Há uma né? dissonância Muito grande em relação a essa análise. Então, agora começa esse efeito de análise e já começa o efeito inverso. Então, tem empresa que mudou o contrato, está querendo mudar de novo o contrato. Uhum. Só que está deparando com uma inércia muito grande, porque o funcionário já mudou de casa, vendeu carro. E tem empresas, desculpa, tem profissionais, por exemplo, que eles se autorregularam como só atendendo home office, no caso, né? Ou seja, Sim. ainda existe uma oferta em algumas áreas, sobretudo tecnologia, né? Exato. E é onde o profissional, pela falta de profissionais, ele tem um poder de barganha maior, né? E acaba que, por exemplo, tem gente que não aceita o contrato se não for só home office, né? Hoje, por exemplo, aterrissando para a tecnologia, a pandemia. Antes da pandemia, na Microsoft, a gente já tinha tecnologia para home office. Então, é até engraçado, porque muitos clientes, a gente fala lá com mais de 3 mil clientes, já falando para dos clientes de como funciona, o que dá para fazer de casa, dá para trabalhar remotamente com segurança, etc. Eles não acreditavam muito, né? Quando veio a pandemia, aí pegaram o telefone e Latine, preciso da solução agora. Uhum. Então, quando a gente fala de tecnologia, com essa tecnologia da Microsoft, sim, você consegue atender a todos esses cenários. Uhum. Aí entra essa questão do profissional e pessoal, né? Hoje você tem um déficit de profissionais no mercado de tecnologia. Uhum. Então, esse profissional escolhe, claro, né? Sim. Onde quer trabalhar e como quer trabalhar. Mas segundo o que a gente tem visto, aí não é bem assim o home office, né? Uhum. Há áreas que se adaptam muito bem e outras áreas que não. Então, tem que ser muito bem medido por cada organização isso, né? Boa.
Assim, é um evento importante esse que nós estamos vivendo, né? Uhum. Assim, existe a questão remota, né? O trabalho remoto trouxe sérios problemas, né? Teve Uhum. muita gente, por exemplo, que morava sozinho. E não só, né? No caso, quem morava sozinho, mas teve gente que entrou em profunda depressão, Uhum. né? Porque a pessoa ficou presa muito tempo lá, né? Sim. Então, teve grupos, assim, americanos que ficaram mais de 2 anos em home office. Começa a voltar agora, né? Uhum. Então, existe agora essa força para trazer de volta, inclusive passos de como reconquistar, né? Eles estão chamando de recrutamento do seu próprio empregado para Uhum. trazer ele de volta, né? Então, tendo que fazer um novo onboard de É. profissional, porque, na Sim. verdade, ele já não se reconhece mais na organização. Já existe um passo a passo Uhum. desse novo Boa. onboard, como você colocou, para atrair de novo o público para dentro, né? E tem categorias que, de fato, né, existem números assim, por exemplo, a questão das reuniões, né? Uhum. Então, tudo remota, você consegue colocar elas bem. Você dá aquela sensação que está tudo muito organizado, mas você só trata um assunto. Quando você está Sim. aqui no escritório, né? Você levanta, a gente viu agora mesmo antes Uhum. aqui do podcast, você mesmo, né? Você Sim. levanta até você anda pelo corredor até pegar o café e voltar, você trata de 2, 3 assuntos, Sim. né? Você tratou de 2, Você 3 tem mais assuntos ali. dinamismo, Então, né, no dia a dia. e isso quando você está em home office, você não tem isso. Uhum. É difícil, porque você desconectou, acabou a ligação, né? Então, é difícil você ligar, pegar a pessoa não atende. Então, assim, é realmente uma nova fase da história que a gente está vivendo, né? É o que a gente tá falando também que, por exemplo, no nosso caso, trabalhamos junto, teve pandemia, tudo, e muitas ideias são geradas num cafezinho, Uhum. né? Então, com a pandemia, você se perde bastante desse Sim. contato, né? Com a cultura da empresa também, né? Sim. Então, a pessoa acaba indo para outro caminho que não é exatamente a cultura da Sim. empresa. Então, a gente tem que trazer de volta essas pessoas, né? Você citou um ponto muito, muito interessante sobre a oferta e procura, né, do emprego, no caso do profissional de tecnologia. E de fato é isso. A Latini, como tem crescido muito, nós assim sempre temos 5, 6, 7 vagas abertas, Sim. né? E é normal, a contraproposta que vem olha, é home. Eu só trabalho se for home Sim. office, né? Uhum. No nosso caso, essa é uma experiência bastante particular nossa, da Uhum. Latini, né? O home office para nós não achamos que funciona, por exemplo, na área de vendas pro primeiro ano. Porque, Uhum. assim, todas as empresas são uma diferente da outra, né? Como o tipo de sangue, né? O sangue que corre aqui, né? Uhum. O sangue, o tipo é O positivo, negativo, mas o sangue que corre ele é diferente totalmente, né? Sim. De todos os seres humanos. As empresas são diferentes. A jornada digital que a gente encontra de todos os nossos 3.000 clientes são diferentes. A Latini também é diferente. Então, quando há a contratação de um funcionário para trabalhar na Latini, ele precisa absorver a nossa cultura, porque a Latini é única no mercado. Sim. Ele não consegue absorver isso se tiver remoto. Entendi. Ele tem que estar presencial. Então, o remoto para nós, depois de 1 ano, 2 anos, ele é algo conquistado. Entendi. Então, a gente E acha isso que em todas as áreas ou somente na área de vendas? em todas as áreas. Entendi. É que elas têm dinâmica diferente, né? Mas todas as áreas. Agora, tem área, por exemplo, como área de venda. Ela é uma área muito ritmada, né? Sim. Ela é, assim, a gente tá sempre acompanhando a parte emocional, né, dos Sim. vendedores, se tá empolgado, se não tá. Então, você consegue ir isso olhando na pessoa, tomando Sim. um café, como o Thiago falou, né? De uma certa forma, seria como a gente fazer esse podcast à distância, né? É. A gente teria limitações do ponto de vista técnico e do ponto de vista também de interação Sim. por fazer à distância. Então, a qualidade final não ficaria a mesma, né? Exato. Então, isso é um fator, por exemplo, que a gente, hoje, pensando nesse exemplo, cara, é mais difícil, eles tiveram que vir para cá para você se deslocar e tudo mais, só que a gente sabe que a entrega final, ela é mais diferente. relevante Sim, e tal. E é claro que dá para ter total qualidade no home office, entregar satisfação 100%. É que parte da pessoa também aprender a trabalhar Sim. no home office. Por exemplo, uma posição de um desenvolvedor, às vezes é mais fácil ele desenvolver isso no home office do que no escritório, Sim.
abarrotado com vendedores, com um monte de gente falando. Então, isso que cada empresa tem que entender do seu negócio para as Entendi. pessoas conseguirem ser mais produtivas, né? Pô. E o híbrido é uma solução para você ter um meio termo ou ter uma opção intermediária aí para quem valoriza tanto o home office e também para você não perder bons profissionais que vê pelo menos uma possibilidade do Sem híbrido como dúvida. sendo... Sem dúvida. O caso da Latini, nós não tínhamos muito home office antes da pandemia. Sim. Hoje, o conceito ficou muito mais comum na empresa, né? Então, todas as áreas, né? Inclusive os sócios, né? Eu e o meu sócio, né? O Samir. Então, ficou muito mais claro para nós isso, muito mais fácil de discutir, de aceitar, né? O híbrido é muito poderoso, porque você mostra o respeito, né? Pela necessidade do colaborador, né? O colaborador... nós temos colaboradores, assim, São Paulo é uma cidade grande, complexa, né? O trânsito, né? Uhum. Então, muito é feito mesmo com carro, né? Então, Até porque vocês demora, estão em né? Alphaville, né? Estamos E em Alphaville, Alphaville não comporta toda a demanda que tem de É. empresas, sobretudo É de empresas de isso. tecnologia, É isso. mas Pega que estão ali. Castelo ali e acabou, né? É. Entra. Mas é isso, né? Mas ele acaba sendo um contexto muito poderoso, o híbrido. Uhum. Então, você dá 1 dia ou 2 dias pro colaborador, independente das áreas, né? Uhum. Independente das áreas. Nós tivemos um caso interessante que um vendedor nosso foi morar, porque precisava, né? Isso foi, se eu não me engano, antes da pandemia, ele foi morar em Miami. Sim. Ele Entendi. foi morar em Miami, porque precisava, ia fazer o curso, nós apoiamos, gostamos muito dele, treinamos ele e tal. E ele ficou 1 ano, 1 ano e meio, e bateu nas metas todos os meses. Entendi. Então foi algo bem, bem interessante. Assim como um conjunto, você ter o trabalho híbrido, que você fique 3, 4 dias na empresa, 1 dia em casa, é um negócio que tem funcionado muito para nós. Funciona E muito bem. quando o colaborador já pegou para si a cultura da empresa, já entende como tudo isso funciona, Mais fácil. o Tranquilo. home office é totalmente tranquilo. Aí é mais fácil, você já confia É. nele, você sabe quais são as metas que você tem, os objetivos, os parâmetros. Então, não é porque ele saiu do escritório 1 dia que o nível de confiança na produtividade dele vai baixar. Sim. Então, ela fica intacta. Uhum. Fica intacta. Bom. E como que a tecnologia, e aí, sobretudo, o que vocês são hoje especializados, né, com as soluções da Microsoft, como que ela ajuda nesse trabalho do home office? Hoje ela ajuda em vários aspectos, tá? Desde a produtividade, do bem-estar do seu colaborador. A gente tem, por exemplo, o Vive Insights, que fica todo dia vendo o comportamento dele, por exemplo, em reuniões. Olha, você participou de 5 reuniões marcadas por outras pessoas em determinado horário. Você não gostaria de tirar 15 minutos de descanso e já marcar na sua agenda? Então, hoje a gente tem a tecnologia do nosso lado para o home office. Isso fica rodando Fica rodando na paralelamente. nuvem, paralelamente com o que o colaborador vem atuando dia a dia, e todo dia ele E- traz uma sugestão. E essa sugestão é feita por uma inteligência artificial ou a Exato. empresa tem um controle do... Não, 100% por inteligência artificial. Ele entende comportamento e vê que ele precisa de um momento para si. É muito pessoal Isso. E É, ninguém tem muito acesso, é pessoal. totalmente do Entendi. colaborador. do colaborador. É fantástico, é É. fantástico. Abre um pop-up para ele? O que que é? Isso abre dentro do Microsoft Teams, que é o comunicador da Sim. Ou Microsoft. por e-mail, né? Também Ou por recebe e-mail, exato. Você também. recebe um e-mail. E-mail de manhã. Ou no Entendi. Teams tem o Vive Insights, que aí você consegue ver, lá você está estressado. Ele sempre tem um pop-up para você falar como você está. Se naquele momento você está bem, se você está mal. Entendi. Ele propõe alguns minutos de meditação. Então, a gente falou um pouquinho de produtividade, que é o Teams, Boa. o e-mail, as planilhas, os sistemas, né? E o bem-estar do colaborador. Aí entra também toda a camada de segurança para a sua empresa. Boa. O colaborador trabalhar no home office traz grandes desafios de segurança aí para a tecnologia, né? Ele está num ambiente que a empresa desconhece, numa internet que a empresa desconhece, e pode estar usando um dispositivo que a empresa desconhece. Uhum. Então, como eu mantenho meus dados corporativos salvos, né, protegidos, em um ambiente que eu não conheço? Aí que entra a tecnologia da Microsoft para ajudar nisso também. Que essa tecnologia vem antes da pandemia, mas isso acelerou muito com a pandemia.
A gente tem desde o Microsoft Intune, tem ferramentas para criptografia de dados, ferramentas para prevenção contra a perda de dados. Ainda mais com a Lei Geral de Proteção de Dados, a Microsoft já tinha uma solução para a RGPD, né, que é a europeia, e trouxe isso também para a LGPD. Então, hoje, um colaborador trabalhando de casa, os arquivos que são corporativos, você consegue manter somente dentro da empresa, independente do dispositivo que ele está usando. Entendi. Então, você mantém produtividade, porque imagino que já deve ter acontecido alguém no home office quebrou o notebook. E aí, o que a pessoa faz? Sim. Ela poderia trabalhar do celular, poder trabalhar do notebook pessoal, com a mesma segurança do notebook corporativo. Entendi. Então, hoje, a solução da Microsoft consegue atender de ponta a ponta no quesito de segurança para o home office também. Boa. Assim, essa questão que o Thiago mencionou da segurança na questão do home office. Você vê, voltando aos capítulos, né, na hora que estourou a pandemia e que todo mundo foi para casa e que houve uma procura muito grande por solução de comunicação remota, né? Então, o pessoal se preocupou mais em conectar, se preocupou menos em assegurar. Então, ele eleva muito risco em cima de um ataque, né? Porque, como o Thiago falou, você não sabe aonde a pessoa está se conectando. É diferente de um ambiente como aqui, né, que está controlado. Então, você tem todas as políticas de segurança e tal. Outra coisa é, o teu colaborador, ele está no aeroporto, ou ele está na faculdade, né, ou ele está em qualquer outro lugar conectado a qualquer outra rede, ou mesmo na casa dele, que não tenha esse mesmo nível de segurança que ele tem. Então, hoje existe dentro desse movimento, existe uma conscientização grande em cima da cibersegurança, né? Inclusive, a Latini Group, ela comprou uma empresa, né, que é a Cloud Target, especializada em cybersecurity. Quer dizer, é uma das principais empresas de cybersecurity no mundo da Microsoft aqui no Brasil. Por que vocês fizeram a aquisição? Então, a Microsoft, nós tivemos o último Inspire o mês passado, né? Foi umas 4, 5 semanas, né? E foi o tema do Inspire. Assim, aumentou muito os ataques de hackers internacionais aqui no Brasil, né? Foi um movimento que está sendo estudado, né? Então, do mundo todo, entraram muito aqui. Então, as empresas foram atacadas, individualmente o pessoal foi atacado. Então, assim, há uma necessidade de a gente se proteger. Isso, na verdade, é uma guerra digital. É uma guerra digital. Dentro do mundo digital, realmente está acontecendo uma guerra grande, né? E na Cloud Target é interessante porque você, inclusive, eu já abro aqui o convite, Anderson, para quando você quiser, a gente pode até gravar um podcast lá dentro, bem especializado nisso, né? Tem as telas atrás, você consegue ver os ataques acontecendo em tempo real no mundo todo. Sério? É muito interessante. E lá, assim, existe inteligência, né? E a ideia é proteger os clientes. No caso da cibersegurança, reforçando, né? Também era uma solução que estava taxada como uma solução cara para enterprise, para corporate, né? E é essa solução, depois que a Latini, como nós somos muito especializados em SMB, né? Então o trabalho que nós temos feito com a Cloud Target é exatamente a criação de pacotes de serviços de cybersecurity que uma empresa SMB, uma S de small, né, uma pequena, né, a pequena consiga pagar e consiga ter o nível de segurança e consiga estar protegido. Entendi. Tá? E por que é importante pensar em todos esses nichos de clientes, SMB, Corporate, Enterprise? Hoje o hacker, ele não vai mirar na sua empresa, tá? Ele pode simplesmente disparar para um range e você está no meio. Então, você pode estar o grande, pode estar o pequeno. Entendi. A gente estava até comentando, hoje na Deep Web você pode comprar credenciais de sistemas de acessos de empresas por alguns dólares. E como que essas credenciais elas chegam à Deep Web, por exemplo? Então, aí tem várias formas. Engenharia social, alguém pode simplesmente vender a sua credencial. Hoje é um ataque muito comum, os hackers chegam na pessoa e falam, olha, você ganha quanto lá na empresa? X. Eu te ofereço tanto para você dar sua credencial para eu vasculhar lá. Não vou fazer nada, só quero vasculhar. Que é exatamente um dos pontos hoje de entrada.
porque como a solução está sempre nos colaboradores, eles têm a chave para entrar, então o hacker vai tentar burlar a credencial dele. Entendi. Pode ser engenharia social, pode ser tentativas de senhas fracas. Uhum. Aí que entra o que a gente discute muito hoje. No seu WhatsApp você tem o MFA, né? Por que na sua empresa você não tem o MFA para os seus colaboradores entrar no seu sistema? Entendi. Então, é esse tipo de discussão que a gente tem hoje com o pequeno e com o grande para proteção. Só traduzindo aqui para o público, né? Aham. MFA é É multifator. multifator de né? autenticação. Porque você sabe que é o seguinte, né? Ele sabe que ele tá falando para contador, né? Mas E ele tem quer, que traduzir, ele tem quer que mostrar traduzir. pro contador que ele tá num outro nível, né? O contador vai falar de ICMS, DARF. Mas eu vou dar. Eu tenho uns números aqui que eu fiz uma colinha Aham. para o contador entender como é importante esse assunto do cybersecurity para ele e pro cliente dele, né? Exato. Então, 4 pontos que eu tenho aqui, olha. 91% dos ataques são feitos através de phishing, que é o que o Isso, Thiago deixa eu estava falando até agora. explicar para todo mundo Então, vamos o lá. que exatamente é isso. Um hacker ele pode simplesmente ver lá o domínio da sua empresa, do seu e-mail, que Certo. está no cartão, está no e-mail, tá no site, e ele mandar um e-mail com phishing, que pode ser, por exemplo, um link para a pessoa clicar e pedindo para modificar a senha de um sistema. Sim. Então, ele faz uma página exatamente igual à do sistema e pede para a pessoa trocar a senha. Quando ela tenta trocar a senha, ele vai pedir o usuário atual e a senha atual. Sim. E ele tenta e fala, trocado com sucesso. Pronto. Ele já pegou a senha do seu Entendi. sistema web. Para poder acessar, então, no Exato. lugar desse usuário. Pode ser desde uma propaganda, pode ser de um sistema, É o mais comum o mais que comum. tem para o consumidor final. Sim. Né? Esse é o mais comum que tem. E Tá. só dessa estatística é interessante colocar também que o ataque de phishing não é igual um vírus, que você cria uma vacina e simplesmente extermina ele, né? E ele não acontece mais. É diferente, você precisa trabalhar... Né? Exato. Ele é um enganador. Você Ele precisa- vem com a mesma cara do e-mail que você está acostumado. Isso. E... Só que ali dentro tem uma armadilha para você. Então, a gente tem que fazer um trabalho que a gente trabalha com 3 pilares: pessoas, processo e tecnologia. Então, você tem que fazer testes com as pessoas. Uhum. Dentro da solução da Microsoft, a gente tem lá uma ferramenta de teste de envio de e-mail, de phishing. Então, eu posso testar você para ver se você cairia num e-mail de phishing. É. Exatamente para você fazer a parte de educação de cibersegurança. Do mesmo jeito que até no jornal fala, habilite o MFA, o múltiplo fator de autenticação para o seu WhatsApp, para o que for, você tem que usar isso também para os sistemas da sua empresa. E hoje dá para a gente ver se os colaboradores estão com essa educação de segurança, né? O phishing, eu tive um caso agora na família, né? Semana passada, que encerrou. Mas, no caso, houve uma perda de dados grande, né? De uma companhia aérea europeia, né? E que estava associado a um banco brasileiro de ponta conhecido, grande também, né? Então, Uhum. são 2 marcas muito, muito conhecidas no mercado. Né? De primeira. E perdeu o dado de um lado, do outro. Por exemplo, a minha esposa, ela é passageira frequente, né, dessa companhia, também tem conta no banco. Ela recebia 2, 3 e-mails por dia com a cara do banco pedindo para trocar senha. Inclusive, no caso dela, foi uma coisa assim, interessante. Nós temos milhas, né, e pegou os dados das milhas. Então, sugeriu que trocasse aquele número de milhas, que é um número parecido com o que nós tínhamos, um número bem próximo do que nós tínhamos. Então, clique aqui para trocar as milhas. Então, estava tentando roubar as milhas. Né? Então, aí identificou, já comunicou e tal, encerrou, trocou a senha. Na hora que trocou a senha, o phishing já não veio mais. Então, isso acontece com contas conhecidas. Como vocês souberam disso? Vocês já sabiam do ataque Nós- ou desconfiaram do e-mail em si? Foi as duas coisas, né? Foram as duas coisas, na Aham. verdade, né? Nós soubemos do ataque porque ele foi divulgado, né? E assim, vai um pouco da esperteza nossa, né? Assim, da consciência, né? Nós Exato. trabalhamos na área, né? Então, no meu caso, por exemplo, as minhas contas, né? Elas estão todas debaixo do domínio da Latini, né?
E a Latini tem uma série de filtros, então eu não recebo phishing, eu não recebo, né? Uhum. Minha esposa está conectada e não está debaixo da Latini e ela recebe. Então, mas quando ela recebe, ela conhece muito bem isso. Então, ela não caiu. Uhum. Mas foi feito de um jeito que, assim, a maioria cairia sem... É o que comentou, né? Pagou 3 meses boleto, né? Exato. Sim. Achando que estava pagando o boleto certo, estava pagando o boleto Entendi. errado, né? Então, é um negócio assim, por isso que a taxa é muito alta, 91% Uhum. dos ataques Sim. são assim. Boa. Tiago, você falou os 3 pilares, né? Então, nós Isso. estamos falando pessoas, processos e tecnologia, né? Exato. Tá. Então, pessoas, a gente corrige esse pilar, se prevém com conscientização, com educação? Exato. Adoção, educação de Tá. segurança da informação. Entendi. O mesmo cuidado que a pessoa tem com o WhatsApp dela hoje, que eu uso isso como exemplo com todos os clientes, porque ninguém larga o celular, né? Uhum. Então, o WhatsApp é importante para todo mundo e você não Sim. quer perder. O mesmo trazer para o conceito da empresa. Tá. As credenciais também não podem ser perdidas. Eu trabalhei com alguns clientes também que, no contrato de trabalho, foi modificado para essa responsabilidade do colaborador com os dados corporativos. Tá. Faz Entendi. todo sentido, Boa. né? Tá? Então, Levar o colaborador essa responsabilidade por aquilo que foi dado a ele. Seria Claro. como um equipamento. Você dá o equipamento na mão dele, ó, isso aqui. Isso. Então, se você der esse notebook aqui, você precisa tem que cuidar cuidar dele, dele. você não vai virar água nele, não vai derrubar café, não vai Exato. comer em cima do notebook, ou seja, só que às vezes ele não tem esse mesmo nível de segurança Os quando pensa do dados. ponto de vista, senha de e-mail, coloca lá A abobrinha, 1, 2, a 3. abobrinha 1, 2, 3, entendeu? 1, 2, 3, trocar. 1, 2, 3, trocar e vai, né? Exato, Bom, exato. aí você falou sobre processos, então vamos falar um pouco mais sobre essa temática de processo do ponto de vista de cybersecurity. Perfeito. Quando a gente fala de processos, é exatamente você ter processos bem estabelecidos para seus sistemas dentro da companhia. Vou dar um exemplo muito simples. Por exemplo, no seu sistema de RH, aí já colocando embaixo também a Lei Geral de Proteção de Dados, está permitido você exportar uma lista de colaboradores com os dados de CPF, RG, dados cadastrais desse colaborador. A gente já está vendo uma falha aí. Então, quando você fala de processo, é como um todo dentro da companhia. Aí, para a parte de e-mails, todo mundo está com o múltiplo fator de autenticação habilitado? Só que eu não expliquei aquela hora, eu vou explicar agora rapidamente. O MFA nada mais é do que um segundo fator. Então, você loga no e-mail com o seu usuário, com a sua senha, e vai pedir, por exemplo, um token no seu celular. Ninguém larga um celular hoje, né? Sim. Então, é muito simples de implementar. É um token, é uma ligação, um SMS que tem um código para você poder entrar naquele sistema. Exatamente para aumentar a segurança. Que hoje, a forma mais comum, como o Renan já citou, é exatamente pela credencial do colaborador. O multifator de segurança, de autenticação, que ele dá mais segurança, isso Exato. é comprovadamente dá mais segurança? Comprovadamente, porque usuário e senha é fácil de burlar hoje. Eu queria até comentar, aproveitar o teu gancho, que outro dado que nós temos é 80% da violação é feita por senhas perdidas ou roubadas. 80% da violação é feita por senhas perdidas ou roubadas. Tá falando, E eu posso falar isso porque eu já trabalhei em escritório contábil, sou formado, né, em ciências contábeis, e as pessoas tinham o caderninho de senhas. Sim. Tinham um post-it. Imagina, de onde você tirou que as pessoas tinham o caderninho de senha? Tinha, tô falando De tinha. onde você tirou um negócio desse? Agora foi para Excel, né? A Foi o folha de Excel, senha, né? Exato. Caderninho de senhas, post-it embaixo do teclado, você já sabe. Você já passou Às por vezes isso. fica na tela, né? Ficava na tela. Post-it colado no Colocou monitor. A pessoa ter vários sistemas e em cada sistema ter uma senha diferente. Mas vamos lá, vamos falar sobre esse processo Sim. especificamente aí. Tá, tudo bem. As pessoas não podem ter o caderninho, não podem ter a senha no Excel. Então, aonde é que as pessoas vão guardar as suas senhas? Vamos lá. Não seria muito mais fácil se você tivesse uma única senha segura? Uhum. Fim. Então, hoje, com a tecnologia da Microsoft, e falando os nomes, a letrinha, né? Vocês ficam falando de CMS, PIS, vou falar as minhas letrinhas aqui. É o Azure Active Director. Eu posso integrar... Peraí. Azure Active Director. Ele ficou um ano treinando para falar. Fala mais devagar para a galera poder... O famoso AD, né? O AD é o Azure Active Director, que é uma solução em nuvem exatamente para controlar acessos, tá? Controlar objetos de usuários, tá? E de que forma? Você tem o seu sistema lá de contabilidade na nuvem, mas você tem também a máquina do seu colaborador. Ele tem o e-mail dele. E ele pode acessar outros 2 sistemas. Você pode integrar todas as credenciais desses sistemas numa única, via
nuvem da Microsoft, o Azure Active Directory, tá? E ele vai ser uma autenticação segura. Ok. Aí, como isso vai se manter seguro? Hoje, para acessar um sistema, o colaborador teria que colocar o usuário, a senha e confirmar esse acesso no celular, Certo. tá? Uma vez que você coloca esse terceiro fator, como que o hacker vai autenticar? Uhum. Se ele tiver só usuário e senha, ele não tem o celular do Entendi. Porque colaborador. a terceira perna. terceira ele perna. não A terceira tem, perna, ele entendi. não tem. Isso diminui em 90% exatamente esse índice de Entendi. violação de senha. Entendi. E pode ser o MFA, ele pode ser o autenticador, né? Que é o que é o token que token. fica Sim. rodando, né? Ele fica rodando lá, Sim. você pega a senha, coloca. Aí E você ele- tem vários programas que utilizam essa tecnologia de Exato. token, né? E também trabalha junto com as tecnologias já, com o sistema operacional do celular, por exemplo, com o reconhecimento facial. Facial, que agora é uma então- tecnologia que então, está sendo implementada pelos bancos digitais, né? E Exato. no caso do autenticador é muito interessante, porque você coloca a senha, o usuário, aperta o botão, ele pede autenticação, o autenticador. Você, para entrar no autenticador, ele faz um reconhecimento facial. Então, na verdade, são quatro pernas, né? Uhum. Tem uma no meio antes de você conseguir fazer a terceira, né? Serão as 2,5. Cara, eu fiquei impressionado. Eu estava voltando de San Diego, da Califórnia, um mês atrás, e pela primeira vez, você já deve ter visto isso, porque você sempre viaja aos Estados Unidos. Na companhia aérea, eu fiz o meu check-out, pelo check-in, no caso, para poder voltar para o Brasil, por autenticação facial, sem apresentar passaporte e sem apresentar o meu cartão de embarque. Você Sim. já... Já vi. Cara, eu fiquei impressionado que ponto que... De onde eles pegam essa informação? A companhia aérea puxa essa informação, você sabe dizer? Em algum lugar você cadastrou É, o seu rosto. exatamente. Exato. Assim, essa tecnologia, na verdade, ela... Quando você vê essa solução final, você fala, uau. Né? Uau, né? Pois é. É espetacular o jeito como está feito. Agora, a tecnologia já é antiga, né? Sim, a Só que tecnologia agora, antiga. só que agora, assim, por várias razões, até pelo gerenciamento da LGPD, né? Que vem normalizar isso, então dizer o que pode fazer, o que não pode fazer. Então agora as empresas estão um pouco mais confortáveis para avançar em soluções assim, né? Nós tivemos até o caso das eleições agora, né? No caso, na hora de fazer o voto, a questão da biometria, né? Sim. Teve gente que pegou, gente que não pegou. Uhum. 2 pessoas na minha frente tiveram que pegar o dedo. Eu já não precisei. Então, algum processo que eu fiz, que eu depois fui lembrar onde foi que eu fiz um processo, foi renovação do passaporte ou do RG, alguma coisa que pegaram a minha biometria, né? Então, houve lá a junção, né? 70 milhões, não sei quantos milhões, né? Mas todos esses dados, depois, ele facilita para você criar soluções que são inteligentes, simples como essa, Boa. né? Porque a pessoa olha, vê a questão facial, tem toda aquela segurança. Então, aquilo lá já lê a base, já viu o que você comprou, já falou, tá ok, tá feito o check-in, coloca E a mala. eu fiquei imaginando o processo por trás daquilo tudo, né? Porque no final das contas, né? Aquilo ali baixa o passageiro, já tem alguma informação, talvez com a própria embaixada, com a própria imigração, enfim. Agora, Já ele roda todo o começou. processo. É interessante assim, daí o governo, muitas vezes, em vários países, tomando a liderança, né, nas iniciativas, né? Então, a primeira vez que eu vi isso realmente foi no passaporte. Não foi nem na companhia aérea, foi no passaporte. Você entra, né? Você se aproxima perto do passaporte, você coloca o passaporte lá. Então, é legal porque ele já faz a leitura no scanner, né? Você olha para a câmera e bate o olho em você. E pronto. Então, aqui em São Paulo, os prédios, inclusive o prédio da Cloud Target já tá assim, né? Então, tá com a imagem no rosto, né? Então, você entra, põe a imagem no rosto. Eu fui para o evento da Microsoft, o Inspire foi assim, né? Você entra, você dá o acesso, faz o check-in, digamos, a menina fala, pode ir na catraca. Você vai na catraca, tem uma câmera. Ela pega o teu rosto e abre. No prédio da Microsoft já tá assim. Ele já tá assim, o prédio da Microsoft, né? Então, são coisas... E tá indo pro carro, né? E assim, são novidades, é muito interessante. E quando a gente traz isso para um escritório contábil, claro, você não precisa colocar reconhecimento facial no seu escritório. Uhum. A gente tem que começar do básico do básico. Entendi. Ter um e-mail corporativo seguro. Existe essa questão, às vezes a pessoa quer dar um salto
na segurança numa ponta e ele esquece de olhar o O básico. básico, exato. Eu sempre, conversando com o cliente, faço esse envisioning, né, do futuro, mas vamos voltar para o básico. Entendi. Um e-mail corporativo seguro. Vamos começar. Hoje você não consegue abrir uma empresa se não tiver e-mail, não é Sim. verdade? Eu vou usar esse exemplo com os clientes, porque vai abrir a empresa, qual e-mail? A junta comercial, tudo pede um e-mail. Então, comece com um e-mail corporativo seguro. Aí a gente tem lá a solução da Microsoft. Esse e-mail, junto com o pacote da Microsoft, vai compor uma solução de segurança, já de produtividade para os seus colaboradores. Aí, gestão das máquinas, por exemplo. Você quer gerir o notebook do seu colaborador para ele não instalar softwares que podem danificar os softwares da contabilidade, por exemplo. Que acontece, né? Vai lá e instala um monte de software. Então, a gente tem lá o Intune para fazer essa gestão, tá? Tem toda uma jornada de segurança que dá para fazer desde o mais básico, para um escritório pequeno, escritório grande, para todo mundo. Por que Microsoft 365, a suíte é tão espetacular? Porque é tão brilhante? Porque ali tem um legado muito grande da Microsoft que veio desde lá de trás e ela vem melhorando, ela vem deixando cada vez mais as suítes modernas, né? Então hoje você consegue, através do software, ter um controle centralizado de todo o teu escritório. Assim, com credenciais, nível de segurança, isso fica muito mais fácil para você administrar, né? Antes, assim, o software ele era perpétuo, era colocado, né, em cada máquina, então você para ter a mesma política de segurança, você tinha que ir em máquina por máquina por máquina fazer, né? Então hoje com a solução em SaaS, você consegue assim rápido assim, disseminar todo o teu controle. Boa. E só fechando a questão dos processos, Sim. a gente falando de pessoas, Processos. entra também os processos do Compliance Center, o Compliance Help da Cloud Target, né? Nós estamos lançando agora, né? Foi lançado, estamos em fase de lançamento, né? Fazer um evento agora sobre isso, que é uma solução que ajuda no processo da LGPD. Tá? Então, foi criada, né, com a Cloud Target e mais um escritório, né, de advocacia. E isso tem muito a ver com direito, tem muito a ver com gestão de empresa, né? Onde a ferramenta ajuda você em alguns processos. Então, traz treinamento, traz formatos de documento, boas práticas, né? E ajudando a gente a se conscientizar na gestão e na proteção dos dados, né? Assim, muitos anos atrás, o desafio era conseguir captar os dados, ter os dados, digitalizar, ter. Depois a gente conseguiu captar, os últimos anos, era você conseguir controlar e tirar mapas, e você tirava os mapas, né? Hoje, a gente tira os mapas e toma decisão. A máquina já está fazendo isso, né? Então, é tudo uma questão de jornada. E para tudo isso, precisa ter a proteção do dado, né? Não pode sair o teu dado para todo mundo, né? Saber se você tem algum tipo de problema de saúde ou qualquer religião que você... né? Assim, não pode sair, tem que estar protegido, né? Que aí entra o terceiro pilar, né? De tecnologia. Por exemplo, hoje... uma empresa que usa o Microsoft 365, com o devido licenciamento, ela consegue saber por onde estão os CPFs trafegados dentro da companhia. Você consegue mapear dados sensíveis que estão no seu e-mail, no seu OneDrive, que é o seu drive pessoal, no seu SharePoint, que é o seu drive compartilhado, por exemplo, do RH, diretoria, financeiro. Você consegue ter um mapeamento se nos documentos dentro desses diretórios tem um CPF, tem um CNPJ. É uma ferramenta para o DPO. Por isso que a gente entra com uma solução como um todo. Então, na prática, você consegue identificar, por exemplo, se alguém está inserindo dados ou de clientes ou dos sócios da empresa ou até de outros profissionais? Ou dos colaboradores, exato. Mas ela vai identificar todo o CPF? Qual é a... Isso, aí você tem algumas fases. Uma é, dentro do meu ambiente hoje de nuvem, eu tenho dados sensíveis? É você fazer uma pergunta para os dados. Certo. Ele vai mapear tudo que está dentro de e-mail. Se tiver um CPF, ele vai falar, olha, no e-mail que o João mandou para a Maria, tem um CPF. Ele só está mapeando. O segundo ponto é, eu posso ter uma política de prevenção contra a perda de dados. Quando alguém da minha empresa mandar um e-mail
que tenha, por exemplo, 5 CPFs dentro de um arquivo ou no corpo do e-mail, pode ser um vazamento de informação, dependendo da área que está. Eu posso bloquear aquele vazamento de informação. Se eu tiver um documento que tenha 5 ou 10 CPFs que alguém exportou de um sistema, eu posso automaticamente criptografar aquele documento para, se essa pessoa pegar um pendrive, colocar aquele documento e passar para um terceiro, ele não conseguir ver. Aí a gente tem que pegar cada aspecto do mapeamento de dados da companhia para trazer essas proteções. Mas dá para chegar nesse nível. Surreal esse negócio, né? Interessante, É. né? Você perguntava, a gente estava tendo uma conversa sobre a tecnologia da Microsoft contra as demais tecnologias, né, conhecidas no mercado, né? Realmente, assim, a Microsoft, todas as tecnologias são boas, Sim. assim, elas foram muito bem desenvolvidas, né? Então, todas elas têm o seu ponto forte, né? Mas todas elas têm o seu foco. E o foco da Microsoft é corporativo. Então, isso muda muito, porque uma coisa é como os carros, né? Uma coisa é um carro ser produzido para andar na terra. O outro foi produzido para andar na pista. O outro foi produzido para andar na cidade. São 3 carros, mas cada um tem um desempenho melhor na sua função. Então, a Microsoft ela é a empresa que tem a tecnologia de ponta mais completa, como a gente fala, end-to-end, né? Ela vai do back-end, ou seja, do que acontece atrás, até o front-end, que é o funcionário que está ali na ponta com o tablet, né? Mas quando a gente, por exemplo, pega ali a solução do Office 365, que é vendido, por exemplo, ali nas lojas de modo geral e tudo mais, ou a solução que a pessoa vai lá, compra o notebook dela e ela, por mais E vem X, com a ela solução, né? compra a solução e tudo mais. Essa solução desse Office é diferente da solução que uma pequena empresa contrata? Vai depender do que tipo- ela comprou, do o tipo que tipo- ela Ah, comprou. existe Isso. tipos de... Na verdade, existem 2 famílias, né? Certo. Vamos dividir aqui. Existem 2 famílias, né? A Microsoft nasceu no mundo corporativo, né? Uhum. Bill Gates lá fazia o DOS para a IBM, né? Então, assim, o foco da Microsoft é no mundo corporativo. Uhum. Tá? Mas ela tem uma linha, né, de home e que também pode ser comprado, assim. Então, assim, no pacote de home Uhum. tem um pacote de funcionalidades, né? E no outro pacote, né, que é esse que vem com computador, tal, ele é um pacote mais profissionalizado. Então, esse pacote mais profissionalizado, ele é dividido em outros, né, em outros níveis de Famílias, pacote, em famílias. Então, isso depende do grau, digamos assim, da jornada digital que a empresa esteja, né? Então, Certo. tem empresa que ela já está começando agora, então ela tem 80 funcionários, ou 60, ou 20. Então, ela não precisa comprar o mais caro, né? O premium, como a gente chama, né? Que vem com SharePoint, com uma série de coisas, né? Mas você tem a outra que sim, que precisa, né? Então, ela já é mais sofisticada, ela tem um sistema de gestão de documentos já incorporado. Até complementando, dando um exemplo, vamos supor que é um escritório com 5, 10 colaboradores. Certo. Ele precisa de primeiro ter um domínio, certo? Vamos começar Certo. bem do começo mesmo. Aham. Precisa ter um Básico. domínio na internet. Posso entrar em qualquer site que vende domínio e comprar um domínio. A segunda coisa, quando o contador, colocando aqui no cenário, compra uma máquina que já vem com um Office, provavelmente ele está comprando só Word, Excel e PowerPoint, né? Uhum. A gente está falando de uma plataforma em nuvem, onde com esse domínio em mãos, ele vai lá e vai configurar o e-mail dele para ser corporativo. Certo. E aí já está embutido toda essa segurança. Anti-spam, para não receber e-mails em massa, que é o que o Reina falou. Então, ele contratando esse pacote em nuvem, ele vai ter um tenant, que a gente chama que é um locatário na nuvem, onde essas informações vão estar lá. Então, as informações corporativas vão estar todas salvas na nuvem da Microsoft. Então, é diferente o pacote que ele contrata. E dentro desse pacote também tem lá Word, Excel, PowerPoint, Outlook, que todo mundo gosta. Sim. Tá? E essas soluções estão integradas com a nuvem. Ele começa com um e-mail seguro. Aí, por exemplo, se o contador tem lá o seu servidor de arquivos, tá lá todos os arquivos de clientes, informações, relatórios, ele pode migrar tudo isso para o SharePoint e deixar na nuvem. Com esse nível de segurança que eu falei. Se alguém pegar essa informação do cliente X e mandar para um terceiro, o terceiro não consegue abrir.
Está criptografado aquela informação. Uhum. Tá? Então, para cada negócio, aí é um trabalho que a gente faz lá, de entender a necessidade do cliente para propor o melhor pacote de solução para ele. Não é ele direto comprar uma Ferrari e ainda não sabe dirigir, né? É essa jornada que a gente faz junto com o cliente. E assim, voltando, pegando a frase do Thiago agora há pouco, né? Falando do básico, com o pé no chão, né? A gente tá falando, mesmo na questão do Word e do Excel, você fala, mas só quero Word e Excel. Mas mesmo Word e Excel, você pode usar outras tecnologias, mas quem bolou isso foi a Microsoft. Então, as outras tecnologias estão fazendo uma conversão, que sempre dá problema, né? Uhum. Então, por isso que, assim... É uma tecnologia que entrega uma solução mais simplificada. Você não tem todas as features que você tem dentro de uma solução, do Excel, por exemplo. Então, mas o ponto é, contra a concorrência que emula, o original é sempre melhor. Sim. Né? Porque você pode usar outras marcas, depois você vai abrir o Excel, dá uma diferença, vai abrir o Word, dá uma diferença, né? O próprio PowerPoint. PowerPoint. Então, a questão, o que o pessoal sempre pergunta, né? Como é que é a Microsoft contra a Google, por exemplo, né? Ou contra a AWS, contra a Google, né? Mais o caso da Google. A Google, assim, ela é espetacular, o que ela fez, tudo. Mas ela tá voltada mais pro mundo do consumidor final. Ela foi criada assim, né? Mais pro consumidor final. A Microsoft foi mais criada para o momento corporativo. Então, são coisas diferentes. A gente, na jornada, não só o Google, né? Tem outras ferramentas, por exemplo, que a gente enfrenta bastante no mercado com respeito ao e-mail corporativo, né? Então, tem soluções que são gratuitas. Sim, né? sim. Mas nós temos, inclusive, e-books no nosso site. Aliás, o nosso site tem muita informação de blog. Nós soltamos posts todos os dias. São uns 30 e-books que tem lá. E tem um dos e-books lá que fala exatamente sobre o e-mail profissionalizado. Então, a pessoa tem 2, 3 caixas, 4, 5 caixas. Então, depende do comportamento que a empresa quer ter. Né? Chega um determinado momento que ela precisa ter o domínio dela. Ela vai mandar... Né, ela tem uma empresa que chama Stewart. Não vai mandar stewart.gmail.com. Precisa ter lá o domínio dela. Né? Até por uma questão de credibilidade, né? Não, Exato, é isso. Não estamos nem olhando só o lado de segurança, marketing. Reunir. É credibilidade, porque ela vai ter o Stewart A, gmail.com, Stewart BC, e aí vai, né? Não tem fim, né? É isso. Agora, você vai falar, esse Gmail funciona? Vai funcionar. Sim. Depende do que você quer para a sua empresa, a imagem que você quer. Eu quero ter um para pessoal. Beleza. Mas você quer ter um para tua empresa? Então, para a tua empresa é isso. Você passa uma imagem de pequeno. Então, hoje já não tem muito essa questão de você é uma empresa pequena ou grande. Isso tinha há uns anos atrás, quando a tecnologia era muito cara. Hoje não é essa a questão. Hoje a questão é qual é o seu comportamento. Em inglês, né, o behavior, né? Sim. Então, qual que é o seu comportamento? Como é que você age? Como é que a empresa está agindo? A empresa ela é pequena, mas ela age como uma empresa grande, porque ela tem já acesso à tecnologia que a empresa grande tinha há uns anos atrás e por um preço justo. Ela paga lá por usuário. Por usuário. Então, né? ela vai ter uma escalabilidade de custos baseado no volume de usuários. Sim. Ela precisa subir 2 licenças hoje. Vai subir hoje 2 licenças. Daqui 20 dias, se precisar baixar 3, baixa 3. E você vai pagar só. Você baixa só o que você. No nosso caso, no caso da Latini, nós temos um portal para isso. Entendi. Que o cliente ele administra, ele sobe e desce ele mesmo. Então, isso já fica conectado com a Microsoft, no caso. Sim. Conectado com a Microsoft. Entendi. Ele mexe lá na Microsoft atualizado e se atualizado no billing, que é atualizado na fatura que vai. Então, ele paga simplesmente o que ele está usando. Mas, às vezes a gente se depara dentro do mercado contábil, por força do meu trabalho, com a seguinte situação. Aí o cara vai falar assim, mas eu vou pagar, só para ideia de valor, só para gente usar. A partir de R$21 seria um business simples, no caso? Uma simples, exato. Uma simples, né? Mas que já leva bastante coisa. Já leva bastante coisa. Aí depois uma intermediária, depois disso seria o quê? Aí se tiver o pacote Office, vai para R$107, R$110. R$110 com o pacote Office. Então vamos partir desse pressuposto. Tem uma de 80 e poucos reais também. Eu acho que é 70 ou 80 reais. 70 a 80 reais. Aí ele pega e fala assim, mas eu vou ter que pagar R$80 para cada funcionário meu. Eu tenho 10 funcionários aqui, vou pagar R$800 por mês.
Como é que vocês trabalham a mente desse profissional para ele poder entender que isso faz sentido? Exato. Aí são vários aspectos. Aham. Primeiro, produtividade, Certo. tá? Dentro dessa solução, você não tem só lá o Word, Excel, PowerPoint. O que a gente falou bastante aqui, o e-mail. Só que o e-mail é uma parte da comunicação da Uhum. empresa. Geralmente, hoje, o e-mail é usado não para conversa, e sim para garantir que algo será feito e está sacramentado, vamos dizer Uhum. assim, para confirmação. Todo o restante precisa de uma ferramenta de comunicação. Uhum. Que eu espero que não usem o WhatsApp, por ser pessoal, você usa um corporativo, que é o Microsoft Teams. Uhum. Então, lá dentro você tem um chat corporativo, 1 para 1, ou você pode criar equipes Uhum. para os colaboradores conversarem e interagirem. E aí, dentro dessas equipes, você vai tratar também todos os documentos que esses colaboradores estão interagindo. Então, você tem dentro dessa suite também a parte planner, que é planejamento. Se você precisa de uma lista de tarefas para a equipe, se você não usa nenhum outro software para isso, lá dentro também tem. Se você precisa de um Forms, um formulário na internet para fazer uma pesquisa com o seu cliente, Uhum. ou fazer uma pesquisa dentro da sua companhia. Tá? Então, você tem lá o SharePoint. Todos os documentos do seu departamento, do seu escritório, podem estar dentro do SharePoint. Então, dentro dessa solução tem um monte de coisa para te ajudar no dia a dia. Aí o segundo ponto, segurança. Uhum. Aí é o que a gente vem conversando. Você vai ter um segundo fator de autenticação para o seu colaborador entrar na plataforma. Ó, não dá para usar. É porque assim, o pensamento muitas vezes, mas eu tenho a solução gratuita, então ele até usa um domínio, mas ele Isso. usa como base uma solução gratuita, por exemplo, entendeu? Sim. Não dá para usar uma solução gratuita e você esperar que você vai ter o nível de segurança que você Exato. tem, por exemplo. Não dá. Não dá, Impossível. não dá. É impossível. É assim, assim, é uma pergunta interessante, porque foi uma pergunta que a gente, eu que sou um pouquinho mais velho aqui em tecnologia, né? A gente viveu isso nos últimos 30 anos sobre a questão do pirata, se é gratuito, se Uhum. não é mesmo. Não só solução pirata, solução gratuita mesmo, né? Sim, sim. E também o pirata, né? Então, contra a solução, né? Mas eu costumo dar o exemplo, que é um exemplo que todos nós vivemos, né? Assim, ou vivenciamos, né? Assim, que é o grande exemplo da Netflix, né? Eu lembro quando foi lançado o DVD, né? Então era aquela fita, tal. Depois foi lançado o DVD. Aí eu lembro quando começou a ser copiado o DVD. Uhum. Depois eu lembro da história do torrent, né? Uhum. Que o pessoal Sim. baixava o torrent, né? Sim. Então todo mundo baixava torrent, né? Eu E não. o torrent... é o nariz crescendo, né? E o torrent, ele foi um movimento mundial, um movimento Uhum. grande, né? E ele persistiu até nascer a Netflix. Uhum. Porque a Netflix Não acabou... compensava mais ficar esperando, né? É isso, a Netflix... Não, mas esse é o ponto. O ponto é exatamente esse. Não compensava, assim, o lance de ser free. Não compensava a dor de cabeça para baixar, Uhum. aonde você ia arquivar, o vírus que vinha, descia, às vezes você esperava e vinha coisa errada, né? E aí a Netflix que trouxe na altura 20 mil, 30 mil, 40 mil títulos ou muito mais, por uma taxa que você paga por mês. Sim. Então, você fala assim, mas eu vou pagar, eu nem sei quanto tá agora, sei lá, 29. Uhum. Puxa, mas eu vou pagar o preço disso quando eu posso comprar um DVD? Então, essa é uma decisão. Né? Sim. Para cada decisão é uma renúncia, Sim. né? Então, eu posso decidir falando assim, não, eu não quero o Netflix, eu vou comprar um DVD. Você vai assistir um DVD por mês. Ou eu assino a Netflix, eu assisto o que eu quiser. Mas isso também, pegando esse exemplo que você acabou de citar e levando, por exemplo, a Microsoft, Então, é isso isso. surgiu. Não, é isso. A questão toda é assim, esse é o exemplo que eu dou quando as pessoas perguntam para nós, né? Essa pergunta que você fez. Para a Microsoft, assim, até alguns anos atrás, Uhum. eu lembro de participar em reuniões, de ver lá a tarja vermelha em cima, né? Que você via que não estava licenciado. Sim. Imagina, ninguém nunca viu isso. Nós nunca Não. usamos isso. Isso sim. Agora, corte. O corte aqui. Aquilo quando aparecia era uma sensação que você fala assim, Desespero, meu né? Deus do céu, eu vou fazer a apresentação pro cliente e vai Isso. aparecer aquilo, né? Põe uma fita, Na na tela, né?
Não, mas é isso, É. todo mundo vivenciou isso, viveu isso lá atrás, né? Que não faz sentido hoje, Então, é isso. considerando, né? Mas ó, antes, eu bastante. lembro até a gente comprar, né? Até lembro de nós estarmos juntos, eu e você, há muitos anos atrás, indo na Paulista comprando software, né? Que vinha 15, 20 Não, a gente não fez isso. disquete. Não, disquete, a gente comprava disquete, né? Comprava o Meu software. Deus. Eu lembro de ir com ele numa travessa lá da... Não era comigo. E a O gente MS-DOS de Nessa- caixinha, né? nessa- comprava um Office e vinha 20 disquetes, né, da Microsoft lá. E ficava enfiando lá, porque o negócio era legal. Aham. Né? Só que aquilo ficava na máquina, né? Então, para fazer o licenciamento, tinha que É. comprar outra coisa e tal. Sim. Então, dava As na chaves, altura... as keys. as chaves, tudo. Então, isso tudo, você fala assim, puxa, acabou tudo isso por Sim. R$70, falta aquela conta que você fez, por 700, R$800 por mês. Sim. Agora, se o gestor, o contador, o cliente do contador não vê valor nisso, Alguma Então- coisa tá errada no negócio dele, né? Na visão entendeu? dele como- Porque como é gestor. tão claro hoje isso, é tão claro que isso é um cheque que você paga, você pode até reclamar com o da luz, tá cara. Mas você tem opção sem ser a energia elétrica? Não. A água, vou pagar, mas tá caro. Você pode reclamar, tá caro. Mas você tem opção de mandar cortar a água? Uhum. Então, nós fazendo só o último comentário sobre esse bloco aqui, para não ficar muito comprido, mas a gente esteve discutindo algum tempo atrás, isso foi na época do impeachment lá da Dilma e tal, né? Então, ali foi um período que o Brasil passou bem apertado, né? Então, o PIB retraiu 7% e tal, né? E naquela altura, houve uma quebradeira de empresas, né? Algumas empresas, inclusive, assim, conhecidas e tal, foram quebrando. E teve discussão sobre a empresa, quais são os sintomas que a gente sente do nosso cliente para saber se a empresa está indo mal ou não. Uhum. E uma das discussões que nós estávamos falando, eu lembro de surgir falando assim, o cliente corta, assim, nos últimos dos últimos, né, o cliente corta a energia elétrica, ou corta a água, ou corta o aluguel. Mas ele não pode cortar o software. Uhum. Porque o software realmente ele é o último do último do último da empresa. Uhum. Porque ele precisa do software para continuar lutando, para continuar produzindo, né? Então, ainda se carrega o mindset da pirataria. Não, então, Muitas vezes. não. Da gratuidade. Acabou. Eu acho, Não, mas assim, quem ainda pensa dessa forma, ainda se Não, carrega talvez esse a mindset. assim, o fato de ser gratuito, sim, Uhum. né? Eu acho que até um poucos anos atrás, eu lembro de estar um projeto com o Thiago, um projeto grande, né? De um projeto grande de uma empresa de supermercados. Eu lembro que estava com ele num projeto grande que a pessoa tinha lá, acho que 1.000, 2.000 caixas Sim, isso. e eram gratuitas, Uhum. né? Mas, assim, na jornada que ele tomou com a gente, um dos passos foi tirar Uhum. e colocar... e esse a gente pode até falar, assim, bem tranquilo, que nem foi nós que fomos vender. Né? Sim. Dentro da jornada, o cliente entendeu que ele precisava trocar. Então, não é questão de ser pirata, é questão de ser gratuito mais. A pirataria, eu acho que Sim. já não existe mais, Sim, não- assim, a gente não sente mais isso. Agora, a questão de ser gratuito por que eu vou pagar e aqui não vou Entendi. pagar? Então, é o que o Thiago explicou bem. Gratuito é até a página 2. Entendi. Você vai gastar energia com esses Uhum. servidores, colaboradores para dar manutenção. Uhum. E se cai a rede que está chegando? Gratuito até a página 2. Sim. Então você tem muitos outros gastos que te não fica levam... gratuito. Que não fica Sim. gratuito, É isso porque aí. a conta fica mais alta do que você colocar na nuvem. Sim. Então é isso que Que tem é- que colocar na ponta do lápis. Como a pergunta, o Thiago estava explicando sobre cada ponto que tem no Microsoft 365 lá, é uma suíte poderosa. Uhum. São suítes, assim, tem 25, 35, 40 apps lá Uhum. dentro. Cada uma delas a gente usa para uma série de coisas. Uhum. Então, você pode querer compor isso. Vai ficar muito mais caro. Mesmo você usando um ou outro, ou 3 ou 4 apps que são gratuitas, as outras não são gratuitas. Uhum. Então, quando você junta tudo para você ter aquele posto de trabalho, ficou caríssimo. Sim. Ficou caríssimo. Então, por isso que, assim,
A solução da Microsoft é muito como o Satya diz, né? Inclusive o Satya é de origem indiana, o CEO da companhia da Microsoft, né? Ele fez uma revolução muito grande da Microsoft e os indianos têm aquele espírito, né, de deixar tudo muito assim acessível, né, muito barato, né? Você vê que o banco do microcrédito saiu lá, o carro abaixo de $1.000 saiu lá, todas essas coisas saíram lá, né? Então ele tem essa ideia da Microsoft conseguir atingir o mundo inteiro, né, com um preço que seja o mais acessível possível. Ele escreve vários artigos, inclusive na Harvard, sobre democratizar a tecnologia. Ele bate muito nisso. Então, e ele tem conseguido isso aí, a história do Microsoft 365, tá em SaaS, pagar uma... Né, hoje pro contador, não precisa mais, se não é um investimento mais do CAPEX, né? Você trouxe isso para o OPEX. Então, você paga isso todos os meses. Então, no mês você sabe que você vai pagar aquilo lá. E tem previsibilidade, né? Total. E o que eu falo para os meus alunos, né, é o seguinte, quando eu me deparo com esse tipo de argumentação, eu falo o seguinte, cara, quando você vai contratar um profissional, você vai pensar que você precisa dar para ele um sistema que ele vai utilizar. Esse sistema, hoje, ele já paga por usuário, ou ele paga por pacotes de usuários, né? Você vai ter que dar para esse profissional um notebook que ele vai utilizar, você vai ter que dar uma tela auxiliar, você vai ter que dar um vale-refeição para ele comer todos os dias, o vale-transporte dele e vai pagar o salário dele. É só você entender que esse 80, 70, whatever, ele vai fazer parte do custo daquela atividade, aquele novo profissional que você está abrindo, entendeu? Ou seja, você incorpora isso como parte de todos os demais custos que você tem. E você entender que aquilo faz parte do jogo. Por quê? Porque você vai traduzir aquele investimento naquele profissional e tudo aquilo que você está dando para ele em resultado para sua empresa. E não é os R$70, o que quer que seja... É muito bom, Entendeu? Então, assim, você precisa traduzir isso de uma forma estratégica na visão do seu negócio. Então, se você olhar, talvez, individualmente, poxa, a minha fatura é R$3.000 por mês. Você fala, pô, mas eu pago R$3.000 e tal. Mas se você olhar como um todo de negócio, você está com quantos usuários você tem? Nessa conta que estão fazendo aqui, R$3.000, ele teria quase 40 usuários. Sim, então, grande, quando ele pega por usuário, isso é mínimo, pouco comparável com tudo que ele vai ter, entendeu? E é fácil também, quando ele usando um outro serviço não tão bom, simplesmente o e-mail do cliente não chegar. Sim. E aí? É. O que vale a pena? E outra coisa também, né? Exato. E se tiver um problema de segurança, né? É um só. Ele vai reclamar para quem, né? Vai reclamar para quem? Basta um. É como você... Eu comento isso. Esse exemplo que você deu, Anderson, é como você comprar uma BMW, né? Um Mercedes, ou você comprar um Audi e você colocar pneu de motocicleta. Entende? Ou seja, você gastou... nem sei de motocicleta, vamos falar remold. Você vai lá e vai colocar o remold ali. Né? Você colocar o pneu mais baratinho da minha Porsche. Você já gastou um dinheiro, que é bem a análise que você fez, né? É o banquete que você economiza o dinheiro no palito de dente, né? Mas você gastou já um dinheirão em todo posto de trabalho para você dar... Assim, existe a modernidade que é mínima, né? Você não vai comprar agora um Pentium 2. Você vai comprar o computador que tem hoje. Sim. Né? Então, você vai comprar... Precisa, para ser o contador, você tem que operar o software de contabilidade. Você tem que pagar. É o core do seu negócio, né? Então, você precisa pagar o resto, um pouquinho do resto, para complementar isso. Que não é o maior custo. Sim. Exatamente a análise que você fez. Tá muito bem feita. Não é o maior custo, mas faz uma diferença muito grande em termos de segurança, de produtividade. É plataforma de colaboração, assim, é plataforma de colaboração, quer dizer, comunicação, colaboração, plataforma de produtividade. Né? Tudo isso tem efeito no output, né? No resultado que o funcionário vai dar depois para o contador. Né? Ô, Reina, lá atrás, voltando ao tempo, quando a gente não trabalhava com a nuvem, a gente tinha um problema muito grande com a questão dos dados, né? Era perda de dados. Então, qual era o que nós tínhamos antes como parte de uma realidade, né? Então, vamos lá. Eu tinha lá a Microsoft, eu tinha lá o Outlook, e aí todo X período, podia ser no final do dia, e tal,
eu tinha que fazer a cópia da pasta, acho que era Do PST, sim. né? Eu tinha que pegar todos os meus docs, os meus XLS e tudo mais e Isso. tal, e jogar para um segundo lugar, para esse Isso. segundo lugar subir para a nuvem e torcer para que ninguém um dia invadisse aquele Exato. segundo lugar da nuvem e torcer que se acontecesse, por exemplo, de dar um problema na máquina de um profissional, Uhum. o que eu tinha que fazer, né, cara? Eu tinha que rezar que eu perdesse o menor possível dali, Sim. porque tudo ficava gravado na máquina dele, né? Isso Exato. mesmo. Exato. Como é a tecnologia hoje em relação a tudo isso? Hoje a máquina pode pegar fogo nela que tá tudo salvo na nuvem. Mesmo aquilo, por exemplo, que ele usou local? Mesmo que ele usou local. Vamos pegar o exemplo que você colocou, o Outlook. Hoje, o Outlook, o aplicativo no seu computador, é só realmente um leitor. Certo, Toda a informação está na nuvem. certo, E sincronizada com o seu celular também. certo. Você olha o Outlook do celular, olha o Outlook local, ou olha na web, é a mesma informação. Mandou um e-mail aqui, está em todas as plataformas, tá? Boa. O arquivo está lá no seu OneDrive ou no seu SharePoint. O que você tem aqui é só uma sincronização dele. A cada alteração dentro do documento, essa informação é gravada na nuvem. Então, por isso eu falei, pode pegar fogo na máquina, você só abre outra máquina, loga e continua trabalhando. Hoje, por exemplo, eu troquei de máquina, né? Finalmente eu tava com uma máquina há 6, 7 anos, eu resolvi trocar de Ah, então máquina. aquela máquina nova que você veio aí hoje aí, que você tava apanhando Essa pra novinha. usar, você acabou de pegar. Guerreira aquela lá, hein? Mas você O vê, diretor da empresa utilizava um XT. Cara, ele ama aquela máquina. Falou, não, é que eu comecei com essa. Foi não, um o celular parto pra também, mudar. eu fiquei com o iPhone 5 acho que durante uns 7 anos. Você tem vergonha na cara, né? Não, é por causa de vergonha que eu tive que trocar. Porque eu tava em roda de amigos, eu tirava, né? Roda de amigos, executivos, eu tirava o meu pequenininho, todo mundo E a dava bateria risada. durava meia hora já, né? Aí eu tive. Eu já pulei do 5, eu fui pro 12. Já fui pro 12, né? Então, já Mas tá 14, já tá 14. É pô. isso. Mas eu comentando aqui, por exemplo, na troca, inclusive na troca de computador, ficou muito fácil, né? Sim. Porque agora eu recebo o computador, eu jogo usuário e senha, e o Já meu tá. ambiente tá todo lá. Tá lá. Ele tá tudo todo lá, né? E se a pessoa, por exemplo, não utiliza a solução da Microsoft, no caso, para sistema operacional, ela também tem condições de utilizar da mesma forma um pacote Office. Você diz, para quem tem Mac, por exemplo. Sim, Sim. igual. Sim. É igual. Sim, pode usar no Mac, no Funciona, Windows. é igual. Ele já tá assim, né? Hum. Ele usa, ele coloca, quer dizer, ele vai copiando tudo para cima, igual, do mesmo jeito. Uhum. E se precisar trazer todos os dados, ele traz. Ele escolhe o que tá lá em cima, só lá em cima, ele escolhe o que tá lá em cima e aqui embaixo. Uhum. Então... E hoje isso está tão legal, tão avançado, que, por exemplo, você poderia comprar uma máquina em um provedor aí de venda máquinas na internet, mandar essa máquina corporativa diretamente para casa do seu colaborador, sem nenhuma interação da TI. Porque até um tempo atrás a TI tem que ir lá, configurar a máquina, instalar os softwares. Hoje, sendo uma máquina Windows 10, Windows 11 Pro, você manda para casa do colaborador, ele vai abrir a máquina, já vai ter a mensagem usuário corporativo ou estudante. Ele loga com o usuário dele, a gente consegue fazer o deploy de funcionamento daquela máquina totalmente remoto. Trocar o papel de parede, bloquear o USB, criptografar o disco, porque se ele tiver a máquina roubada, se tiver alguma informação que ficou local, ou não, porque tem uma sincronização e o hacker poderia pegar essa informação. Posso instalar o Office 365, posso instalar software de terceiro, posso controlar o navegador. E isso Totalmente independe da versão do sistema operacional dele, A partir do Windows 10. a partir do Windows 10. Windows 10 ok. Pro. O Windows 10 É o que Pro. o Renan falou. São soluções corporativas. Entendi. Aham. Então, se você, contador, comprou uma máquina numa loja e veio o Windows Home, você não tem direito Entendi. de usar uma solução corporativa. Entendi. Aí você faz o update, o upgrade para o Windows 10 Pro, e aí você pode implementar essa solução Entendi. com o Microsoft 365. Esse é um outro desafio, né? Que de muita gente, assim, que tem escritório pequeno e usa a Home. solução Home, né? Porque é um pouquinho mais barato, né? Compra também já com Com- Home instalado, né? compra instalado e continua com o Home instalado. Assim, é uma solução boa, mas o nome diz, né? Sim. É pular, né? E no caso, você tem o mesmo tipo de precificação de pagar mensal para quem migrar? Como que funciona essa migração?
Não, aí do sistema operacional, ele compra Ele o compra o sistema operacional, operacional, exato, tá, isso. ok, Aí hoje tem um licenciamento para regularização dessa máquina. Aí ele certo, compra e paga uma vez, entendi, tá? tá bom, Aí a solução de nuvem vai funcionar naquele entendi, dispositivo de forma plena. entendi. Não que no home não vai funcionar, só que você não vai ter todas essas Todas as funcionalidades que a gente funções. falou. É, Exato. assim, Anderson, a Microsoft tem uma série agora de produtos e portfólio, e com a entrada na nuvem, o portfólio ficou rico, né? Ficou Uhum, vasto, né? Então já não é assim tão fácil assim para o cliente escolher sozinho, né? Então o que a Latini faz bem hoje, o processo de venda, é entender qual é o cenário, exatamente o cenário que o contador precisa, ou que o cliente do contador precisa, né? Muitas vezes eles acham que precisam até de software a mais, né? Então, eu quero essas licenças tal a mais. Conversando, a gente entende que não precisa tudo isso, pode entrar com a menos, né? Mas existe isso uma consultividade nessa venda que é importante, é, pensando ela é no muito cliente. importante essa consulta que a gente faz, que a gente presta, né? Uhum, O serviço de pré-venda da Latini é muito importante. Quer dizer, assim, o cliente pode entrar no site da Microsoft, mas raramente vai conseguir exatamente a solução. Vai estar atendido, mas não sim, sabe se vai entendi. ter exatamente Até para tirar dúvida, né? Então é Exato. isso, é isso que a Latini faz muito bem. Então a gente, normalmente a gente participa de concursos, né? Então o cliente que está falando com a gente, o prospecto não é cliente, está falando com a gente, está falando com mais outros 2 ou 3 e acaba fechando com a gente porque a gente acaba fazendo essa pré-venda, né? Inclusive o Thiago é chefe da área, né? Acaba fazendo uma pré-venda apoiando o vendedor, quer dizer, Entendi, então nós temos a área de venda e nós temos a área de pré-venda. entendi. Então o vendedor vai falar de valores, tal, a conversa tem uma linguagem um pouco mais comercial, né? A área de pré-venda é uma linguagem um pouco mais técnica para entender exatamente aonde você quer chegar, como você quer chegar, qual é a jornada que você Entendi. quer chegar. Então eu acho que esse da Latini, eu acho que esse é um grande diferencial que nós temos, é entender qual é o cenário, onde você está, onde você quer estar e sugerir a solução certa. Tá. Né? Porque para tudo isso, né, como você falou, mas tem o home, tem várias situações que você pode ter. E a capacidade é a capacidade de entender, interpretar e sugerir qual é a melhor solução para aquele seu momento. Entendi. E deixa eu perguntar uma coisa. No caso de um usuário, de uma empresa que já utiliza uma outra solução, você hoje tem muito processo de migração? Perfeito, perfeito. Boa Sim, pergunta. exato. Boa pergunta. Na pré-venda, uma dos nossos momentos é o que você quer levar da sua solução anterior. Certo, Por exemplo, você tem um e-mail em outra plataforma. certo. A gente pode levar todas as mensagens, contatos, calendários, exatamente como está no lugar A, para a Microsoft. Eu tenho arquivos no meu file server e quero levar para o SharePoint. A gente tem um processo de migração. Esse momento de pré-venda é exatamente para definir toda essa estratégia para você mudar de plataforma. E a gente faz essa jornada junto com o cliente. Entrega o carro com a chave, né? E o tanque cheio da Ferrari para ele andar. É pronto para ele usar. Isso. Então, por Isso que a exemplo, gente faz. se a pessoa, podemos falar abertamente aqui, marca? Pode. Então, por exemplo, a pessoa tem toda a solução dela no Google e ela quer migrar para a solução da Microsoft. É o Ela que a gente mais consegue faz todo dia. É o que Exatamente esse cenário. esse cenário. É, De esse Google é para o... Microsoft. E isso, É. vocês auxiliam esse processo, então, de migração. Total. Completo. Isso é feito internamente pela própria Latini. Exato. Time de Por vocês nós. mesmo que Isso. faz. Isso, a Isso gente aí. tem uma área de serviços para todos esses projetos e antes com o cliente, na pré-venda, a gente define tudo que ele quer levar, como ele quer levar, porque do legado, vamos dizer assim, do Google para a Microsoft, eu posso sugerir melhorias no ambiente dele. Tá, Então a entendi. gente já faz essa transformação Entendi. também. E existe configurações próprias de domínio, Sim, né, uma série de sim. coisas. Aí vocês também ajudam nesse Sim, processo faz como um todo. Exato. E existe algum processo que a empresa vai ficar tipo, ali numa inoperância por conta dessa mudança? Isso demora para mudar? Não, Como que não. funciona? Hoje a propagação de um domínio, por exemplo, de um servidor DNS, você mudar o MX para outro provedor de e-mail é muito rápido. Certo, A gente faz fora do horário, tem todo o Certo. planejamento de projeto. certo. Quando tem o menor fluxo de e-mail, por mais que seja rápido, a gente faz essa mudança. Tá,
Entendi. Às vezes é à noite, às vezes é madrugada, às vezes é de final de semana. É dentro do horário, é Isso. sempre respeitando o horário negócio do cliente, É o é. negócio do cliente. E a base de arquivos e tudo mais, que é uma coisa mais robusta e tudo mais, isso leva-se um tempo para migrar toda a base? Isso, vamos pegar um cliente tamanho médio de 4 semanas Entendi. para a gente fazer todo o processo de migração. Isso se ele tiver os e-mails, aí depende do volume dos e-mails, arquivos, qual é a volumetria de arquivos, onde Certo. estão esses arquivos. Então, esse planejamento é que vai definir Tá. o tempo que vai levar. Mas o processo em si é rápido, pelo tamanho, né? E o interessante é que no meio do processo, os colaboradores já podem aproveitar da solução. Tá. Por exemplo, Entendi. você não precisa estar com os e-mails já na Microsoft para usar o Microsoft Teams. Certo. Então, você, na jornada que a gente faz de adoção, também tem a parte de adoção com os usuários. A Certo. gente nem chama de treinamento, né? A gente chama de adoção. É a adoção, né? Isso, porque você ensinar uma onboard. nova plataforma, fazer um onboarding com os colaboradores. Certo. Olha, a gente tem uma nova plataforma agora para trabalhar que vai trazer X benefícios. Então, a gente faz lives, faz treinamento, um colaborador para ele entender como funciona e tirar o máximo proveito da plataforma. A mudança da tecnologia para SaaS, como você começou a falar no começo, né, do bate-papo aqui, acarretou em mudanças de entrega. Uhum. Né? Então, hoje, não é assim uma coisa tão simples. Uma pessoa que, assim, uma empresa que não está na nuvem, ir para a nuvem. Depois fica simples, né? Mas esse momento do onboarding é crucial. E a gente entendeu que sem isso, o cliente não fica satisfeito. O processo de compra não é a compra assim, aqui, tá, ó, a licença está aqui. Isso não funciona assim. Uhum. Ele não funciona. Desde que é SaaS, você precisa fazer 1, 2, 3 passos com ele, né? Na verdade, agora nós estamos com uma área... refinando uma área de Customer Success, né? Certo. Que ele pega, desde o momento que ele comprou, ele vai toda a jornada de vida do produto com o cliente. Então, digamos, o relacionamento é mensal, o faturamento é mensal, a gente tem muito contato com os nossos clientes, né? Todos os meses, e com newsletter e tudo. Então, a gente sempre tem mandado muitas informações, às vezes termina um suporte de algum produto, um produto que vai estar, ou que vai mudar, alguma coisa assim. Então, esse serviço todo a gente vai prestando para a nossa base. Por isso que a nossa base de clientes que a Latini tem hoje é muito fiel. Né? O nosso churn é muito baixíssimo, né? É 0, qualquer coisinha, né? Porque a gente tem esse contato sempre com os clientes. A ideia de você tratar... o que a gente tem discutido, inclusive essas semanas a gente tem falado muito sobre isso, né? É ter a capacidade de tratar o cliente com 2 licenças, com 20, com 200 ou com 2.000. Tratar Entendi. com a mesma... Com a mesma? eficiência, Uhum, entendeu? Com a entendi. mesma atenção. Muito fácil você tratar com 2.000 ou com 200. Mas e o de 20? E o de 2? Você precisa fazer isso. Então, essa é a mentalidade da Latini. A Latini foi formada, né, para fazer isso. Por isso que nós temos tanto sucesso com empresas de pequeno e médio porte. E onde isso pega? Vamos no detalhe. Por exemplo, um cliente no uso do Word. Eu peguei exatamente fazer uma adoção no escritório de advocacia, nesse caso. Simplesmente o uso da quebra de página. A gente, assim, quem é de tecnologia, conheço isso no Word. Mas um usuário advogado que mexia no computador porque tinha que escrever algum processo, contrato. Ele não conhece tudo que tem na solução. E a quebra de página, isso foi antes da pandemia, tinha uns 20 pessoas assim na sala. Quando eu ensinei a quebra de página, parece que o mundo ia cair. Nossa, não acredito que dá pra fazer isso. Saiu aquele uau, né? Meu Deus, dá pra fazer isso no Word? Porque a gente não... É incrível, Por isso né? que você tem que ir exatamente no mínimo dos detalhes. Entendi. Para a área contabilidade, já fiz alguns projetos também. A gente tem um processo na contabilidade, porque eu sou formado, só para falar, né? A quarta vez que ele fala vez, isso. eu também. Com o público. Você sabe que eu fiquei sozinho com ele lá, ele já me deu um currículo, né? Sim.
Você vai ter que pagar bem. A gente, Você vai ter que pagar bem a gente ele. tá precisando de um cara com viés de tecnologia, né? Prepara os entenda- dólares. Que entenda de contabilidade, né? Prepara os dólares aí. Então eu quero dizer, aproveitar Pro esse passe. momento para dizer que ele não vai nem voltar para Alphaville. Já vai ficar por aqui. Fica por aqui, né? Falou que Tá certo. tem um hotel aqui perto, já fica por aqui. É nosso. Então pronto. E o interessante que eu peguei exatamente nesse processo de adoção da tecnologia. Na área contábil, você tem lá, por exemplo, no fiscal, Aham. apuração de CMS. Alguém faz e a pessoa não confere o próprio trabalho, alguém precisa conferir. Dentro do SharePoint, eu posso colocar um documento de apuração de CMS com uma automação. Todos os documentos que entrarem na pasta fechamento ICMS do cliente Joãozinho, manda um e-mail com o link para o Juliano acessar o arquivo e fazer a validação. Entendi. Ele recebe no e-mail uma notificação no Microsoft Teams, clica, faz a apuração, faz a conferência e ainda fala o seguinte, ó, aprovado, ou precisa refazer. E a pessoa que fez já recebe a informação e a liberação. Eu não precisei trocar um e-mail falando, Anderson, confere a apuração do CMS. Eu fiz uma automação dentro do Office que qualquer um pode fazer, isso que é legal da tecnologia Microsoft. A solução pode partir da pessoa do departamento. Eu não preciso ir lá na TI e falar, cria uma automação para mim, não. Ele vai lá no repositório e cria uma automação para resolver o seu problema de trabalho do dia a dia. Boa. Então, isso é fantástico na solução. Boa. Reina, algum ponto que você considera importante que nós não falamos sobre tudo isso? Não, eu acho que, assim, a gente cobriu bem, né, toda a matéria, né? Na verdade, a tecnologia é uma ferramenta importantíssima e ela precisa ser bem aplicada, né? Então, para cada negócio, a ideia é que, assim, a empresa entenda o seu core, né, e consiga entender como é que a tecnologia pode ajudar ele a produzir mais, né? Tanto ele como empresa, como colaborador, né? Então, eu acho que, assim, os pontos que a gente cobriu, tanto da questão de remoto, né? Ser e não ser, trazer um pouco, né? A questão da cibersegurança, né? A questão da LGPD, são pontos, assim, que estão na voga do momento, precisam ser considerados por todos os contadores. É uma questão não é uma questão só de produtividade, é uma questão de sobrevivência, né? Porque o mercado está cada vez mais competitivo. Então, quais são as empresas que vão prosperar? São aquelas que derem o passo primeiro, né? Então, a tecnologia, a empresa que conhece a tecnologia, quer dizer, não é só conhecer o core, mas conhece a tecnologia, ela sempre tem alguma vantagem no mercado, né? E, no caso, a Latini ajuda nisso, né? Então, é o fato de entender assim, em que ponto que está cada empresa na jornada, né? O que deseja do futuro, né? E a gente coloca o nosso time, coloca o exército todo nosso para ajudar a empresa nessa jornada. Boa. Tiago, algum ponto importante que você acha que faltou ser citado? Eu acho que, só para complementar toda essa conversa, que poderíamos ficar aqui 4, 6 horas conversando, é também falar da inclusão dentro da tecnologia. Tá? Hoje, as soluções da Microsoft, a gente implementa todas, são inclusivas. Dentro, por exemplo, de um PowerPoint para fazer uma apresentação para um cliente, você pode habilitar para ele colocar, me fugiu o nome, as legendas. Uhum. Então, se um surdo estiver na sala, ele vai conseguir acompanhar aquela apresentação. Então, hoje, tenho certeza que nos escritórios que te escutam, tem pessoas com deficiência. E a tecnologia, de novo, vai ajudar. Eu tenho clientes que, com a pandemia, falou, cara, o Teams salvou a minha empresa. Porque foi aquela correria. Como vamos se comunicar com as pessoas? E terça-feira, eu estava com um cliente que ele falou, olha, Thiago, a melhor coisa que eu fiz foi colocar a Microsoft dentro da minha empresa com o Microsoft Teams. Eu tenho colaboradores que são surdos e não conseguiam participar de reuniões. Eles participam via Teams e estão totalmente inteirados dos assuntos. Bom aspecto, Exato. Então, hoje, tecnologia para mim é isso. Quando você consegue colocar uma tecnologia que é inclusiva, para quem não tem nenhuma deficiência, é a coisa mais fácil do mundo, né? Agora, você trazer essa tecnologia para quem tem deficiência,
quem não tem deficiência vai usar muito mais fácil ainda. Uhum. Então, você traz para um contexto diferente que a Microsoft hoje apoia, né? Então, sempre pensar nas soluções para todos. Ó, Inclusive, apoia. Sempre fez um esforço muito grande, né? Em termos de inclusão, né? Assim, tem assim, diversas dicas, né, de como montar uma apresentação mesmo de PowerPoint, Inclusiva, né? exato. Com cores e tudo, né? E a Microsoft tem um capítulo disso, né? Tem Sim. um site que trata sobre isso. Então, de fato, é assim, como a missão da Microsoft é de que assim as empresas e as pessoas consigam produzir mais através da tecnologia, né? Esse é um jeito de a gente incluir pessoas, né, que têm alguma dificuldade de comunicação, mas através da ferramenta, né, consiga, além de traduções que Sim, faz ao sim. vivo entre países, né, que você fala em português e o cara está entendendo em italiano, traduções que é feita em simultâneo, a ferramenta entendi. faz, né? Então é como o Thiago falou, daria para a gente conversar muita coisa sobre Sim. inteligência artificial, machine learning e tal, Sim. mas isso a gente pode ser numa Uma outra próxima. ocasião, sim. Numa Maravilha. É próxima. bom que a gente já tem outras temáticas para poder É, falarmos, né, em outro momento, né? Com certeza. Dashboards Isso aí. no Power BI. Vixe, é. tem bastante coisa que dá para Para ajudar contador, os escritórios. para contador, o Power BI é É uma fantástico. Cara, ferramenta eu vou deixar o interessante, convite para vocês trazerem uma temática só de Power BI. Claro, com certeza. É, Acho que isso, a gente- isso para o contador é. Acho que a gente pode produzir alguma coisa nesse sentido, demonstrando Sim? um pouco, né, Uhum. Podemos. de uma forma visual para poder facilitar. Eu acho que Perfeito. isso é uma dor muito, muito intensa, né? Latente para o contador, Sim, de ter um sim, pouco sim. mais de acesso à construção de um dash É. de uma forma mais simples, Mais entendeu? simples, Porque existem ferramentas que constroem os seus próprios dashes, mas as informações estão muito fragmentadas, às vezes ele Exato. quer consolidar informações num dash dele e ele não tem, por exemplo, ali uma ideia de como começar a fazer. Perfeito, perfeito. A hora É. que você quiser, a gente Bom. tá aqui. É isso aí. Maravilha. Gente, ó, quero agradecer meus convidados, tá? O Reina, que é um amigo pessoal e que eu acompanhei desde o início, né, o processo de quando ele começou a Latini e construiu junto com o sócio dele e o time dele a empresa desse tamanho, né, uma coisa assim incrível. E também o Thiago, que eu tive a oportunidade de conhecer hoje, que nós acabamos de fechar que ele vai trabalhar comigo, né? Corta. E eu acabei de perder o Reina como amigo. Qual que é a câmera? Nas duas câmeras. E o Thiago, que é, impressionante como ele conhece, né, sobre tecnologia, como conhece também o mercado contábil de perto, por a formação dele e tudo mais. E para facilitar, inclusive, vocês, né, que estão aqui e que querem saber mais como poder ter acesso a essas informações, eu vou deixar no link da descrição do vídeo no YouTube essas informações para vocês poderem acessar. Então, vocês vão ter acesso ao Thiago, à equipe dele e tudo mais, para poder, então, trocar uma ideia e ver como que as coisas podem se aplicar. Para você que está em outras plataformas de áudio, né, vocês podem entrar, pode até me chamar no meu Instagram pessoal que eu conecto vocês aí com eles para poder facilitar esse processo. Cláudio. Eu falei Cláudio, né? Cláudio Reina. Vou deixar suas considerações finais para o nosso público. Então, foi assim, uma honra participar, porque eu também conheço a tua trajetória, né? E é estelar, né? Espetacular, desde que você começou. Então, eu te acompanho muito pelas mídias, né? E é um sucesso imensurável, né? Então, parabéns para você, para toda a equipe, a empresa tá linda, né? Todos os seus clientes que confiam em você eles sabem que eles estão em boas mãos, né? Então, para nós é uma honra participar. E considerações finais, assim, eu acho que assim, a humanidade está passando por momentos especiais agora, né? Com a pandemia que aconteceu, acabou, né? Tem uma guerra que está influenciando a nós aqui e tudo, né? Estamos em épocas assim mais delicadas de política, né? Assim, de eleições, né? E assim, a gente tem que usar a tecnologia para fazer o bem, né? Então, cada vez que a gente levanta de manhã para trabalhar,
A ideia a empresa ela não é nossa, né? A empresa são de todos os nossos colaboradores, né? Ela pertence a todo mundo. E a tecnologia está aqui para ajudar a gente a desenvolver mais e para fazer o bem. Compartilhar, né? Trazer outras pessoas, criar riqueza, né? Criar riqueza para a pessoa que trabalha. Ela sustenta a família dela com esse trabalho nosso, né? E é para isso que a tecnologia está aqui. E é isso que, assim, é assim que nós esperamos, né? Assim, isso que a Latini todos os dias defende, né? E se empenha. Então, eu acho que daqui para frente, cada vez mais, com mais consciência, né, do que nós estamos fazendo. Eu gostaria até de aproveitar esse momento que você falou, né? E daquilo que foi construído e tudo mais, e abrir um parênteses aqui nessa nossa conversa, né? Porque a gente se conhece, eu estava pensando mais ou menos, algo em torno de 35 anos, mais ou menos, que nós somos amigos, né? Porque, tipo assim, eu tinha mais ou menos uns 14 anos quando a gente começou a conviver, né? 84, 35. A idade aparecendo. Exatamente. Agora o Cláudio, né? Não o Reina, o Cláudio, meu amigo. Isso. Ele me acompanhava, né? Quando eu trabalhava de office boy, né? Que foi o único Isso. emprego que eu tive, né? E Lembro. ele trabalhava na Itautec na época, Isso. né? Como técnico de informática na Itautec, né? Isso. Existe uma coisa que me veio à cabeça na fala dele agora, que eu tava pensando, né? Tanto sobre mim quanto sobre ele. E ambos hoje, inegavelmente, construíram grandes negócios. Obviamente não sozinhos, né? Com todas as pessoas que estão em nossa volta. Que nós nunca tivemos dúvida de que nós faríamos alguma coisa grandiosa. É verdade. Nós nunca tivemos dúvida, porque a gente sempre tinha um olhar muito grandioso sobre as verdade. coisas, né? É. Era incrível, né? Você falava muito isso, né? A gente era garoto, né? Eu Garoto. tinha 19, você estava com 14, 15. E eu lembro do Anderson falando assim, nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Com A gente 15 vai anos... fazer... ele falava, nós somos Legal. diferentes. Nós vamos fazer isso, fazer aquilo, fazer... E aí sonhava muito, eu também sonhava muito. Mas, e foi sempre assim, e não tendo a menor dúvida de que o sucesso viria. E o Anderson, o caso do Anderson foi interessante, porque ele logo, muito cedo, ele tentou coisas incríveis. Eu usei gravata que ele eu fez. fabriquei. E você sabe que às vezes eu usei, coloquei gravata, vesti a gravata que ele fabricou, mas não só, eu usei shampoo e condicionador que ele fabricou. E ele tinha 15, 16 anos. Eu achava, esse cara vai ser incrível. E as pessoas às vezes podem achar, às vezes eu conto essas histórias, as pessoas podem achar que é mentira um negócio desse. Não é. Porque assim, cara, mas ele fabricou gravata. E vendia, ele saía para vender gravata. Saía para vender gravata e olhava. legal. Cada vez que eu me encontrava com ele, falando, mas o que você está criando agora? Qual o próximo produto de sucesso? Até quando ele falou, vou trabalhar com contabilidade. Na casa Mas antes dele. disso, você lembra, por exemplo, com o Rodolfo, quando eu vendia saco de lixo na rua com o Rodolfo? Pois é. Ah, sim, é verdade. Que era seu vizinho, era né? Meu vizinho, grande amigo nosso. Amigo nosso. Grande amigo nosso. Os dois, né, jovens, isso antes mesmo de eu ter 15 anos, né? Jovens crianças. 15 anos. A gente vendia saco de lixo na rua. Caramba. Aí, a mãe dele ajudava a gente, comprava numa fábrica aqui em Ribeirão Pires, acho que era Ribeirão Pires, e para esse lado. E a gente ia lá buscar e comprava saco de lixo, tal, e saia de porta em porta vendendo. Vendendo, Muito legal. Sempre, o Anderson sempre foi um sinônimo até que eu montei a avícola lá, matando frango. Assim também é verdade. Então, isso dá outro podcast. Nossa. Quando eu comecei a matar frango, esse cara falou assim, não, cara, eu não acredito. Você vai matar frango, cara. Pra viver. Incrível. Isso, tem uma história muito boa. E aí ele pegava, por exemplo, ele saía como técnico, né, que ele, na função dele como técnico de informática, né, que era técnico de caixa eletrônico, né, e aí ele pegava perua, e aí ia passando pelos caixas eletrônicos para poder arrumar, né, e muitas vezes eu ia junto com ele, acompanhava ele. Que legal, Isso.
É que você contou a história quando acabava o óleo, né? Para colocar nas maquinetas. Ah, sim, tinha que usar manteiga, mas isso não pode falar. Lubrifica. No final do dia não tinha mais óleo, não tinha mais nada, tinha trocado todos os spares, precisava resolver, né? Então, missão dada, missão cumprida, né? Eu tava comentando isso esses dias, que no desespero, precisava resolver, não tinha mais óleo, usava um pouquinho de manteiga e ficava bem. Tudo perfeito. O eixo da impressora ficava, mas eram outros tempos. Eram outros tempos. E aí, olha como que são as coisas, né? No final das contas, eu fui para contabilidade, ele foi para... Sempre fiquei na tecnologia. Você foi na tecnologia, mas foi morar em 20 Portugal, ficou morando em Portugal, Espanha, e, enfim, É isso. ibero-americano, você É. foi gestor ibero-americano, né? Eu virei diretor-geral. Na verdade, Diretor-geral. eu saí daqui como técnico, né? Depois de 11 anos, eu subi como diretor-geral. E nós estávamos com a operação da Itautec, na altura nós tínhamos um país, né? E a gente acabou comprando uma empresa em Madrid. Eu acabei mudando para Madrid. Mas a gente acabou fazendo um negócio em vários países lá, né? Na Itália, na França, né? Tanto comprando e vendendo. Era bom porque a gente, na Europa, nós tínhamos contato muito rápido com tecnologias que não tinha no Brasil. Então a gente acabou desenvolvendo muita coisa lá que vieram para cá, né? E depois eu acabei voltando para o Brasil em 2011, exatamente trazendo uma tecnologia que não tinha aqui, que foi o self-checkout, né? Uhum. Eu fui a primeira pessoa que conseguiu colocar o self-checkout para funcionar no sul do país, né? Então, assim, sempre trabalhando com tecnologia, né? Sempre acompanhando desde os esquetes que eram maiores, né? Depois passou pro 5 1/4, depois passou pro 3,5, aquilo foi assim até agora. E o interessante é assim, se você perguntar para mim, a gente conversava um pouco, né? Qual que é o momento da vida que a gente vive, né? E o teu foi o que você falou, você tá no melhor momento, Sim. né? De sempre, né? Sim. Então, até a tua resposta foi muito boa. Esse ano tá melhor, o ano que vem vai ser melhor ainda, Sim. e o outro vai ser melhor Sim. ainda. E é exatamente o que eu O sinto. que você sente, exatamente. Eu sinto, assim, trabalhando no caso, com a tecnologia da Microsoft, eu digo que acabou rejuvenescendo um pouco, né? Assim, a forma de pensar, porque é Sim. tudo muito dinâmico, né? Uhum. Então, quando você acha que as coisas estão indo, vai criar uma rotina, não tem nenhuma rotina. Uhum. Né? Não tem nenhuma rotina. É como a gente estava comentando. Se formos falar de inteligência artificial e de Sim. tudo que tem, né, do óculos, né, do HoloLens, né, que é a realidade aumentada, né? Então dá para a gente conversar muita coisa ainda sobre isso, né? Se não tem fim. E isso é legal porque faz a gente viver, Sim. faz a gente sentir, né, que estamos vivos, que estamos produzindo e que estamos fazendo bem. E é uma coisa importante para a galera que segue o meu trabalho entender, porque assim, é muito fácil você olhar o que você enxerga hoje e achar que você está ali por acaso. Sim. E nós não estamos por acaso. Não. Porque para chegar onde nós chegamos, existe toda uma jornada Sim. que as pessoas desconhecem. É. Entendeu? É muito e difícil. não sabe muitas vezes o quão importante foi quando você ficava ali andando de perua, que não era uma tarefa fácil, arrumando máquinas de caixa eletrônico, né, até chegar numa posição de destaque fora do país, como diretor e tudo mais, e depois fazer o regresso de novo para o Brasil para poder construir uma outra companhia do zero. Toda a jornada que eu passei, todas as coisas que deram certo, as coisas que não deram certo, as coisas que estavam dando certo, mas não teve futuro, chegou uma hora, não tinha mais como vender gravata, ficou difícil de escalar, eu não tinha experiência também para construir um negócio robusto, parei de vender gravata, fui fazer outra coisa. Essa jornada toda de aprendizado que faz nós estarmos aqui, entendeu? Porque isso traz uma experiência de vida que isso você não aprende. Eu tava lembrando, você tava falando, eu tava lembrando agora, a gente fez a viagem lá para trás, né? E eu tava lembrando que o Anderson, eu saía de ônibus, né, para ir para Itautec, e era 7 horas ele já estava trabalhando. Ele já estava trabalhando, já quando você estava com escritório de contabilidade. Sim. Começava às 7 horas. Sim. Ele falava para mim assim, às vezes ele perdia o sono às 5. Perdia o sono às 5, ia para trabalhar. Isso. Muitas vezes ele começava a trabalhar, o sol não tinha
não tinha raiado ainda, né? No meu caso, é assim, eu sempre trabalhei muito na minha vida, né? Muito, muito, muito. Sempre muitas horas. Passei 30 anos trabalhando demais, assim, em períodos que eu trabalhava 14, 16 horas continuamente. Então, trabalhava à noite, trabalhava de madrugada, virei, não sei quantas madrugadas eu virei na minha vida trabalhando como técnico de eletrônica, né? E depois que você vai para cargos executivos, você pode trabalhar mais. Né? Você pensa que você vai trabalhar menos, você trabalha mais. Então, no caso da Latini também, assim, foi muito trabalho durante madrugadas, foi à noite, foi sábados e domingos. Sábado e domingo para mim era normal, não tinha sábado e domingo. Então eu começava a trabalhar em casa às 9 e ia sábado até às 5. Domingo também é onde eu conseguia criar algumas coisas. Então sempre foi assim muito árduo o trabalho, né? Sempre foi muito assim, a vida foi dedicada ao trabalho. Essa é a verdade, né? Para mim não importa quando estava no Brasil, quando estava em Portugal, quando fui para Espanha, quando eu voltei para o Brasil, sempre foi assim. Sempre foi trabalhando demais, demais, demais. Então, as pessoas, é o que você falou, as pessoas às vezes não sabem, né? O que a gente passou, né? Mesmo na Latina a gente passou momentos muito apertados, né? Sim. Pegou todo 2014, 15, 16, né? Tava Eu com lembro disso, que a gente estrutura. conversava. A gente tava com estrutura, trabalhando com RP, então o modelo de negócio, aquele modelo de negócio que ainda não estava na nuvem, né? Aquele modelo de negócio foi muito afetado pela situação, né? E nós fomos extremamente afetados, a empresa, até a hora que a gente fez um pivotamento, né? Quer dizer, mudou a empresa praticamente do zero, começou com praticamente nova startup, né? Houve realmente uma mudança de tudo, de portfólio, de tudo. Só não continuou conversando com a Microsoft, só que mudou todos os departamentos, mudou o portfólio, mudou tudo. E aí começou... eu, você e o Samir. de todas nós ficamos nós três, Só, Samir, eu e ele. E hoje a gente desenvolveu a empresa ela realmente cresceu, nós estamos crescendo mais de 100% todos os anos, esse ano está em 160%, nós estamos crescendo, né? Então, no Brasil, a gente tem sido, nos últimos 2 anos, a empresa que mais cresce dentro do ambiente da Microsoft, né? Então, uma das que mais cresce, né? Então, assim, deu muito trabalho para colocar a empresa de novo, né? O Samir e eu, e o Thiago e toda a equipe, né? Deu muito trabalho, muita dedicação para conseguir colocar. E é o que você falou, as pessoas às vezes olham, não têm a menor ideia do que passou, e isso não é há 30 anos atrás. Isso não é há 20 anos atrás. Isso é 10 anos para cá. Ou seja, esfolou, doeu de 10 anos para cá, né? Então, por isso que, assim, agora que a gente está numa situação boa, e daí o comentário de a gente sempre ser muito inteligente com os negócios, né? Mesmo os contadores, né? Que o teu público todo, né? Que tem o seu negócio. Assim, é muito importante todos os dias fazer uma análise quais são as ameaças que tem hoje para o seu negócio, que pode ser diferente do negócio do lado, né? Então, a gente cria, depois de algum certo tempo, você fala assim, eu não posso, de novo, bater num iceberg. Eu não posso tomar um torpedo no meu né? Não pode cair de novo a árvore. Então, você começa a pensar... Não posso voltar a matar frango de novo. Mas a tua gravata era bonita. A gravata era bonita. O condicionador também funcionava. Esses dias eu lembrei dele, que eu tava usando um shampoo. Um shampoo, uma marca cara. Eu usei o shampoo, aí ficou assim meio... Assim, tirou toda a oleosidade do cabelo, aí foi usar o condicionador. A primeira vez que eu usei o shampoo dele, aconteceu isso, né? Eu usei o shampoo e o cabelo ficou assim meio duro. Ele falou, não, mas ficou meio duro. Ele falou, não, mas é assim que tem que ficar. Tira a gordura para depois o condicionador condicionar. Aí eu falei, aprendi isso. Lembrei de esses dias, eu aprendi. Era realmente... Mas existia... As pessoas olhavam e viam que a gente era diferente, entendeu? Se você pensar de uma forma muito, muito clara, existem pessoas que elas... É inexplicável isso. Pode demorar o tempo que for, mas elas nasceram com uma coisa diferente. Elas criaram entre elas uma coisa diferente, entendeu? Eu acho que o fato de a gente estar à frente do que nós estávamos na nossa época, por estudar muito, com a idade que eu tinha, né? Que a gente saía, a gente ia para lugares
que eram frequentadas por pessoas muito mais velhas do que a gente. O que nós líamos eram coisas muito à frente da nossa idade. Com 15 anos, eu estava lendo livros de administração de empresa, entendeu? Eu estava estudando coisas que eram muito à frente. O Cláudio sempre investiu muito no inglês dele. Ele sempre projetou muito aquilo que hoje se concretiza, ou que já de um tempo para cá se concretiza, que pode levar muito tempo. E às vezes as pessoas hoje, elas são muito... Elas não têm a paciência de construir. E são muito imediatistas, tinha faltado a palavra. Elas não têm esse conceito de que as coisas, elas muitas vezes levam um tempo de maturação para as coisas de fato acontecerem. Porque elas querem que as coisas aconteçam muito rapidamente, entendeu? E é muito fácil você olhar e falar, cara, mas de 8 anos para cá, de 7 anos para cá, whatever, olha o que você construiu. Tá, mas e todo o resto? Sim. E todo o resto que nós passamos, entendeu? Que deu a base para construir o que nós construímos de um tempo para cá. Eu lembro até hoje, quando vocês falaram, vamos pivotear para a parte do licenciamento. E aí, Thiago, vai? Cara, aí é mergulhar, né? Acreditei no projeto e tanto que tá até hoje. É muito tempo estudando, correndo atrás, isso que faz o Thiago tem a carreira dele também é muito interessante, porque ele já vinha com o Samir, né? Que é o meu sócio, né? Praticamente meu irmão hoje, né? Então, o Thiago vinha já trabalhando com ele e a gente viu uma transformação do Thiago também muito nessa linha, né? De, assim, fora da curva, né? Assim, porque os desafios que foram colocados na altura eram muito novos, né? Essa ideia de a gente vender solução em cloud foi uma ideia que nós tivemos no México e que chegaria no Brasil um ano depois. Então, nós tivemos um tempo para a gente conseguir se preparar, a empresa toda. Né? Então, deu tempo da Latini ser escrita, como ela trabalha hoje, no papel. Então, aquele sonho de, olha, se você tivesse uma varinha mágica, como é que você faria a empresa? Ela foi feita assim com muito cuidado, enquanto a outra parte sustentava, né? Essa parte foi sido desenhada. E houve essa adaptação, né? No caso do Thiago, uma adaptação que foi incrível, porque saiu da área de infra, que era a área que ele tinha se destacado muito conosco, né? Passou pela área do RP e depois caiu nessa área que você viu que ela é complexa, né? Uhum. Ela é complexa, ela é uma sopa de letrinhas aqui, cada área aqui falado é simples, mas foram faladas de umas 5 áreas aqui muito difíceis, né? Uhum. E isso precisa, ela é disseminada para a empresa toda, né? Então, se você conversar com os nossos vendedores toda segunda-feira às 9h30, eles estão sentadinhos lá com uma reunião de marketing, para a gente fazer a junção do marketing com a venda para saber o que está sendo falado no canal de marketing, que é para ele replicar isso para a ponta, né? Uhum. Então, o pessoal costuma ver a Latini e não sabe como que... o que foi feito para chegar ali. Na verdade, é o que eu digo, não tem uma bala de prata. Não é um negócio que você chega, acordou de manhã, você teve uma ideia e aquilo, a empresa virou o que é. Não, são centenas, na verdade, são milhares, né? Eu até fiz um cálculo algum tempo atrás, né? Eu tinha chegado à conclusão que era 1.400 decisões certas para você conseguir colocar uma empresa no ar, entende? Todos os dias você tem que tomar muitas decisões certas. Claro que ela tá orientada numa linha mestre, mas você precisa tomar muito mais decisões certas do que decisões erradas. Sim. Então não é uma bala. Então é o que você fala, às vezes a pessoa olha e não vê todo o trabalho que tem por trás, né? Vê que a empresa está crescendo demais, mas tudo que foi costurado por dentro, todos os processos, todo esse jeito o espírito, a cultura, muita coisa conta lá, né? Então tem muita... eu vi uma vez uma analogia muito interessante, né? É como um quadro de Monet, que é todo com pinceladas bem pequenininhas, né? Então, você olhar assim de perto, principalmente Monet, você não consegue enxergar o que ele está fazendo, né? Mas quando você vê de longe, você vê uma obra espetacular, mas quantas pinceladas foram dadas naquele quadro para se transformar naquela figura? Uhum. Então é assim que as empresas são, quer dizer, são decisões que são feitas
todos os dias, né? Então não adianta você correr um mês. Não adianta você correr um ano. Não vai ser o suficiente. Isso você precisa fazer, assim, é aquela recorrência das tomadas de decisão, dia após dia, depois após dia, depois após dia e após dia, e assim vai. Até a hora que o negócio, ele pega a energia, que é o momentum, né? Ganha o momento, o seu momentum, e a energia vai, e aí de repente você começa a soltar a empresa, ela vai sozinha, né? Uma aula agora ficou pra essa galera, né? Muito bom. Isso aí. Muito bom. Thiago, muito obrigado. Obrigado. Obrigado por Prazer estar aqui. ter abrilhantado aqui o nosso podcast com todo o seu conhecimento, as dicas, a orientação para o nosso público, tá? Reina, muito obrigado aí por ter vindo Prazer. também, ter se Alegria. deslocado para cá e também compartilhado também todo esse conteúdo aí, tá bom? E para você que está nos acompanhando aí, quero deixar para você o incentivo de você compartilhar esse conteúdo, que você possa realmente tirar proveito. Também esteja inscrito no nosso canal. Tamo junto nessa e até um próximo H Podcast.